Entre em contato 81 98262 0540. Repetindo, 81 98262 0540. Descubra Peugeot. A oportunidade que você queria para comprar seu Peugeot Zero está na Carneiro Peugeot. Corra para cá e leve o Peugeot 208 com até R$7.000 de bônus. E olhe, se o parcelamento for em 12 vezes, a taxa é zero. Aproveite a chance e venha logo para Carneiro Peugeot. WhatsApp 839-8111-4003. Consulte condições. Peugeot. No trânsito, escolha a vida. O camarote mais arretado do Brasil te leva para curtir o melhor São João de nossas vidas em Bananeiras, a cidade mais aconchegante da Paraíba. De 16 a 25 de junho, nós que já somos pura alegria, vamos transbordar emoções e conquistar seu coração nessa festa que vai ser um encanto. Venha viver momentos inesquecíveis juntinhos com Matheus e Cauã, o Wesley Safadão, Tati Guel, Flávio José, Dorival Dantas, Henri Freitas e muito mais. Vendas disponíveis no site camarotearretado.com. Entre no clima de Bananeiras e venha para o camarote mais arretado do Brasil. Maiores informações no Instagram, @camarotearretado. A 89 Rádio Pop também é conteúdo de qualidade. Diariamente ao meio-dia, você acompanha os fatos e versões do cotidiano no F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Rui Dantas e Fábio Bernardo. Conteúdo e opinião para todos os lados. Agora tá todo mundo pop. Programa F5. Oferecimento Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Beba com moderação. Na Paraíba, 12:03. Confirmando em João Pessoa, a capital mais verde do Brasil. São 12:03. Começa agora. Pela 89 Rádio Pop. F5. Um espaço de opinião e debate para ampliar horizontes e oferecer cenários que nos permitam pensar fora da caixa os assuntos de política, economia e cotidiano. F5. Fatos e versões no meio do dia. Rui Dantas e Fábio Bernardo. Conteúdo e opinião para todos os lados. Hoje é quarta-feira, o dia é 31 de maio, o ano é 2023. O programa F5 está no ar e a partir de agora você confere aqui os destaques do dia. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Após sucessão de condenações, ex-prefeito de Alhandra, Renato Mendes, tem mais uma vez contas reprovadas, desta vez pela Câmara de Vereadores do município localizado no litoral sul da Paraíba. E ainda dentro de condenações, Tribunal de Contas aqui do Estado condena o ex-prefeito da cidade de Cruz do Espírito Santo, o meu amigo Pedro Gomes Pereira, mais conhecido como Pedrito,
a pagar mais de 800 mil por despesas não comprovadas. Lembrando que ainda cabe recurso e eu acredito na inocência de Pedrito. Esposa do deputado estadual Tião Gomes, ele é do PSB, Manuele Gomes, assume a superintendência do Ministério da Saúde aqui na Paraíba. Olha o PSB botando as unhas de fora. Morre Antônio Pereira, pai da primeira-dama da Paraíba, Ana Lins, e sogro do governador João Azevedo, aos 104 anos de idade. Assassinato de defensor de Lula por eleitor de Bolsonaro no sertão da Paraíba foi motivado, pasmem, por discussão sobre Bolsa Família, afirma delegado. E a Prefeitura de João Pessoa, assim como o governo da Paraíba, também antecipa a primeira parcela do 13º salário para os servidores municipais. Os Barnabés de JP, assim como os Barnabés do Estado, vão receber a bufunfa na próxima sexta-feira, imprensado de feriado, dia 9 de junho. Companhia Azul Linhas Aéreas inicia a venda de passagens de voos partindo de Cajazeiras para 7 capitais do país. O preço da passagem chega a bagatela de apenas R$231. Ou sair de Cajazeiras. E força-tarefa composta por policiais federais da Rodoviária Federal, Civil e Penal deflagra a operação contra a facção criminosa em presídio aqui na Paraíba. Números vergonhosos. Dados apresentados pelo Ministério da Educação apontam que mais da metade das crianças brasileiras não estão alfabetizadas. E Câmara dos Deputados aprova a proposta de lei que altera a demarcação de terras indígenas e ativistas veem resultado como aval para garimpo. Será mesmo? Presidente Lula convoca reunião de emergência após mais uma derrota do governo federal na Câmara dos Deputados. Lula também deveria convocar o GSI para saber a vergonha de ontem, quando uma jornalista levou um soco no meio dos seios numa entrevista com o presidente Maduro. E campanha contra a gripe termina com menos de 50% das doses previstas aplicadas. Mas estados e municípios podem seguir com a vacinação. E não sai de casa sem saber. Há poucas horas do fim do prazo, mais de 500 mil contribuintes ainda não enviaram a declaração do imposto de renda e podem pagar multa à Receita Federal. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Não fique vendo a banda passar.
O F5 é um programa que traz um debate transformador. Para que você, ouvinte, informe sua própria opinião. A apresentação é de Rui Dantas, de Fábio Bernardo e Petrônio Torres. A reportagem é dele, que hoje está presente aqui ao Vive a Cores, Fábio Augusto. Produção Juliana Carneiro. E edição de Cosme de Lira. Sonoplastia e edição de imagens do DJ Luciano Coxinha. E você acompanha o programa pela rede F5 de comunicação. Na Grande João Pessoa, pelo 89,3 Rádio Pop FM. Também em Soledade, Campina Grande e região pela Rádio Caruá FM 90.1. Na cidade de Olivedos, pela Olivedos FM 87.9. No Sertão e Alto Sertão, pelas rádios Opção em Pombal 104 FM e Angelina, na cidade de Souza, 102.3 FM. Você confere ainda pelas rádios alternativas, Nativa, Difusora Magia e Rede Alternativa. E você também acompanha a F5 pelas redes sociais. No Facebook, no Instagram e Twitter. É só procurar F5 Online. Porque aqui nós acreditamos na força do diálogo. Do respeito. E arriba de tudo. No debate comprometido com a responsabilidade social. Rádio Pop FM. Conectando você ao que acontece. Agora tá todo mundo na Pop. Petrônio Torres, Fábio Bernardo. 12:11. Oi, meu amor, como é que tu tá? Tá tudo bem? Eita, Fabinho, também tu demora demais, gota serena, pra tu vir. Deixa de tua onda, DJ Coxa, que já estou por cá, meu irmão. Junto contigo, DJ Coxa, com o Fábio Augusto, que está presente nos estúdios após alguns dias no Cariri da Paraíba, na sua belíssima Monteiro, com Pepa Torres, daqui a pouco com Juliana Carneiro. Que é isso? Maio já está no final. Tô voando ainda. Ah, tá certo. Maio já está no final, 31 de maio, último dia de acertar as contas com o Leão. E eu tô correndo atrás, viu, meu amigo? Que negócio desmantelado. Tô resolvendo ainda as coisas. Sou irresponsável mesmo. Sou irresponsável. Cadê isso, é o contador? Mas é os documentos que tem que mandar pro contador. Me manda aí, depois retifica. Não é assim não, não é assim não. Não é pode assim. deixar de Já declarar. caí uma vez na malha fina e eu sei o quanto é dar trabalho. Por isso que eu procuro fazer. Não, se faltou certinho. algum documento, você tem um prazo pra entregar. Mas eu prefiro. Pior é a multa. Até 23,59, né? É. 23,59. Mas tô correndo. Espero que pelo menos até às 18 horas consiga resolver tudo. Quer dizer que você tá entre os 500 mil aí? Não tem nada a ver com isso, não. É correndo atrás de documento não, mesmo. Meu irmão, você não entendeu a pergunta. Sim. Você tá entre esses 500 mil? Tô. Você tá, aqui na Paraíba 20 mil, né? Já. Paraíba 20 mil paraibanos. Ainda não é, muita gente já fez. Coxinha já fez? Alturas. Não? Coxinha, tu te lasca, Coxinha. Coxinha é só a quantidade de pix que cabe na tua conta, Coxinha. Tu te lasca, Coxa. O Leão não brinca não, Viscoxa. O Leão dá uma mordida que tora metade da tua vida. Ô, Pepa, começar o programa, obviamente. Olha o rugido dele. Ave Maria, olha pra aí a cara do menino. Muito bem, tá bom, deixa esse leão pra lá. Vamos falar, tem muita coisa pra gente abordar no programa. Muita coisa. Começar lamentando muito o que aconteceu ontem em Brasília com a colega jornalista, repórter da TV Globo, Délis Ortiz, que foi vítima covardemente de agressões de seguranças do ditador Maduro. Cuidado na narrativa, viu? Cuidado nas narrativas. Cuidado. Você escutou o programa? Não, eu só tô dizendo, cuidado nas narrativas. Eu tô pensando se você escutou o programa. Não, calma, vá, continue. Me solidarizar completamente com a jornalista Délis Ortiz, que foi vítima de agressão. A própria Globo ontem no Jornal Nacional repudiou o fato. Tô lendo aqui na Carta Capital que o governo Lula reconheceu e lamentou o fato. Só? Nossa, só vai reconhecer e lamentar? Palácio do Itamaraty, o episódio ocorreu. O cara não vai ser preso, não? O Ministério das Relações Exteriores... Mandaram voz de prisão aí. Lamenta o incidente no qual houve agressão a profissionais de imprensa. Ao final da reunião de presidentes da América do Sul,
providências serão tomadas para apurar responsabilidades, é o que diz o Itamaraty. A Secretaria de Imprensa da Presidência da República também emitiu um comunicado, do qual se solidariza com a jornalista Délis Ortiz e repudia toda e qualquer agressão contra jornalistas, e a gente tem que repudiar, assim como repudiava na época em que o próprio presidente desse país e seguranças do presidente desse país agrediam jornalistas. Aconteceu aqui na Paraíba, por pouco, o nosso colega de Rádio Pop, Alwemar Santos, não foi agredido, não por seguranças, mas por seguidores que foram acompanhar a ex-primeira-dama desse país a um evento em João Pessoa. Alwemar, por pouco, não apanhou. A gente tem que repudiar, lamentar e exigir punição. Não é porque é contra jornalista, não. Até porque a nossa categoria, meu amigo, é muito desunida. Eu sou daquele corporativista. Eu acho que a gente tem que ser unido. Fábio, mas agressão a qualquer pessoa, por parte de quem quer que seja, sobretudo de quem está visitando o nosso país, tem que ser repudiada e, se possível, punida dentro dos rigores do que existe a lei. Ele era para ser preso. No mínimo, preso e algemado, sabe? O Brasil tem um código civil, o Brasil tem um código penal. Um murro nos peitos de qualquer ser humano, homem, mulher, principalmente mulher, entendeu? É o quê? Agressão física. O problema é que o nosso país é desmantelado, né, Pepe? E o nosso governo não tem moral. Porque se fosse um governo com moral, dizia, prende! O GSI estava lá, rapaz. Prende, ei! Prende. Segurança de Maduro, de Joe Biden, de Macron, de quem quer que seja. Bota lá a pulseira de Roberto Carlos e acabou a brincadeira, rapaz. A Délis Ortiz é quase uma senhora. Décadas e décadas de jornalismo. Podia ser uma jovem de 20 anos, assim, sair da faculdade. Mas você tem que, sobretudo, respeitar mais crianças e idosos. É assim que eu aprendi, pelo menos. Minha mãe me educou assim. A gente que é temente a Deus se espelha assim. A gente tem que respeitar, claro, jovens e adultos, mas, sobretudo, senhoras quase que idosas. E Délis Ortiz é quase uma senhora idosa, Fábio Augusto. Petrônio, se aconteceu isso no Brasil, imagina lá, viu? Lá na Venezuela. Como deve ser apanhava o na cara e era problema do venezuelano. Da mesma forma que acontece no Iêmen, porque você já está querendo politizar a questão. Você está querendo vir politizar. Porque eu nunca ouvi você, por exemplo. Eu nunca ouvi você lamentando o que acontece no Iêmen, que é atacado pela ditadura da Arábia Saudita, que é aquela mesma ditadura que deu presente a o seu presidente de quase 40 milhões de reais. Mas, Fábio, peraí, mas vamos ficar no fato de hoje, de ontem? Eu tô lamentando. Não, beleza. Aconteceu em nossa terra, aconteceu na nossa casa, Fábio. Aconteceu aqui, uma jornalista amiga nossa. Amigo, eu não estou botando quem tá querendo politizar é isso. Eu só tô lembrando, se aconteceu fora de um país dele, aconteceu isso, os seguranças dele agrediram uma jornalista dentro de outro país. Aconteceu no nosso país com segurança do presidente da República batendo em jornalista, Fábio. Vamos parar de hipocrisia, rapaz. Vamos parar de hipocrisia. A gente tinha um presidente da República que só tirava onda pra mulher. E eu nunca vi tu levantar tua voz. Eu nunca vi isso. Agora eu nunca vi isso. Você vem levantando isso aí, isso não aconteceu em canto nenhum. Mostre fatos em que seguranças do ex-presidente saíram agredindo jornalistas aqui. Não traga essas narrativas aí, essas narrativas tão faladas nos últimos dias aqui. Não foi o segurança de Lula, né? Ou segurança do Maduro. Isso, segurança do Maduro. O segurança dele. O segurança aconteceu aqui, amigo. Dentro da casa da gente. A gente não tem que estar politizando aqui, não, Fábio. O que aconteceu passado aqui, a gente tem que se empregar no que ocorreu ontem aqui nesse país. O que aconteceu, o Petrônio trouxe detalhes aí, informações preciosas. O cara era para ser preso imediatamente. Vamos parar, vamos esquecer governo passado. Vamos esquecer Bolsonaro já era, minha gente. Vamos focar no presente. O presidente é Lula. Aqui eu não estou criticando o Lula, não. Nem estou criticando o governador. Estou criticando a atitude porque não prenderam esse segurança do Maduro. Porque no próprio território brasileiro, se aconteceu isso, eu fico só imaginando o que acontece lá, Fábio. Problema do venezuelano lá, né? Mas não é isso. Aconteceu aqui dentro. O que eles fazem lá, eles não podem chegar aqui e fazer aqui, não, Fábio.
E o governo apenas se solidarizar com a jornalista amiga dessa, uma amiga nossa, conforme o Petrônio disse, é uma senhora já. Já é uma senhora. Acalmou agora? Ah, não tem como acalmar, não. Acalmou? Olha, quer ver o Google? Eu vou googar aqui, rapidamente. Bolsonaro hostiliza... Lá vem Fábio me chamou de mentiroso. Não chamei, não. Você disse que eu tô mentindo. Não chamei, não. Essas narrativas de que disseram que agrediu, foi confusão, empurra. Uma agressão não existiu, não. Não existiu, não. Empurra é uma coisa. Empurra existe até aqui. Entra a gente aqui. Eu tô com o Fábio Augusto. A gente não pode voltar. Não tá voltando, não. Hoje, rapaz, já estamos em junho, cara. Não adianta ficar olhando pro retrovisor, não. Não, porque Bolsonaro fez isso. Não, porque Bolsonaro fez. Aí Lula quer fazer ou deixar... Petrônio, sabe por quê? Porque eu tenho moral. Porque eu critiquei lá e tô criticando aqui. Agora alguém que só quer criticar quando acontece contra o que ele pensa, não tem moral pra... Mas já passou. Eu estou apenas dizendo uma coisa, que num país... Porque vocês estão horrorizados, indignados porque o governo não prendeu. E eu estou trazendo informações que no nosso país... segurança do próprio presidente da República agredia jornalistas e eu não vi essa indignação toda. Fisicamente? Eu nunca vi isso, não. Pega aqui. Empurra. Olha aqui. Burro nos peitos. Olha aqui no Google. Olha o Google aqui. Tu nunca viu vídeo do jornal. Então, meu amigo, você não vive nesse país. Ou então sua memória está muito curta. Continuo demonstrando e lamentando e me solidarizando com a jornalista Ortiz. Agora essa desculpa de vocês, que o que aconteceu no passado, política não se esconde o passado. Eu acho que Fábio queria só que a gente viesse aqui e se solidarizasse conforme o governo, só isso, e não falasse mais nada. Então, peraí, eu me solidarizei, agora você disse que eu menti. Eu tô dizendo, quer pegar aqui meu celular? Não, Fábio. Olha aqui. Olha, essas informações aqui, que trazem aqui, foi empurra, rapaz. A agressão física, murro, tapa, isso nunca ocorreu. De fato, nunca ocorreu, Fábio. Fábio, não diga isso não, empurra. Acontece até aqui, com o prefeito, com o governador, até com coletiva de vereador, presidente de Câmara de Assembleia. Fábio, a gente teve um ministro do nosso estado, que é da Paraíba, que estava num evento nos Estados Unidos, que estirou o dedo para jornalista, Fábio. Marcelo Queiroga, Fábio. Vamos parar com essa hipocrisia, velho. Fábio, não, assim, olha, a gente tá entrando numa seara muito, mas muito perigosa. A gente tá trazendo... Ontem foi a mesma coisa. Não, porque olha, lá atrás... Porra, que lá atrás, cara, o fato foi ontem, sabe? O cara... É porque parece que pra justificar o erro de ontem tem que apresentar o de ontem. Manda fazer isso na Europa. O erro de ontem tem que justificar o de Manda um segurança de qualquer presidente dar um murro numa jornalista, numa idosa... Numa jornalista quase que idosa, quase que aposentada. Podia ser jovem também. Sabe? Dá um soco no meio dos seios da mulher, cara. É como tu dar uma porrada nos testículos do homem. Imagina a dor. É uma dor insuportável. Além da falta de respeito, além da vergonha que a jornalista passou, além da violência física, psicológica, brutal. E esse governo que se diz tão bambambam, que se diz tão cuidador. Do amor. Sabe? E repito aqui, gente, olha, estou me despedindo, eu não sou bolsonarista, não sou lulista. Disse ontem aqui que votei em Lula, votei no primeiro, votei no segundo turno em Lula. Sabe, não me arrependo, porque eu confio nesse governo. Agora acontecem umas barbaridades, eu não vou ficar calado, não. Não vou ficar calado, não. Porque é imoral. Lula era para ter botado a mão em cima da mesa, dar uma porrada como eu dei aqui, e dizer, ei, prenda esse cretino aí. Ele pode ser de onde for, Venezuela, China, da Rússia, dos Estados Unidos, onde for, prende, sabe? Dá voz de prisão. E me espanta ainda mais a turma do GSI, a galera da segurança pública que estava lá, sabe? Da força que tem os policiais que trabalham no Itamaraty, no Palácio da Alvorada. De prender qualquer um, meu irmão. Sabe? Que vergonha pra gente. Eu tô com vergonha. Eu tô com vergonha enquanto brasileiro. Sabe? Se eu pudesse ir pra debaixo da cama e ficar lá só com os olhinhos de butuca pra o que o mundo tá falando da gente, eu ficaria e estou envergonhado. Quer falar mais alguma coisa? Não, Petrônio falou muito bem aí. Palmas para Petrônio. Palmas. É. Eu penso rigorosamente igual a Petrônio. Eu só não me lembro de ter escutado Petrônio Torres nesse programa. Tá aqui, ó.
Jornalistas denunciam agressões de segurança de Bolsonaro na Bahia. Fábio Augusto dizer que não se lembra disso. Não. Você dizer que não se lembra disso. Fábio, você quer trazer o assunto de toda forma. Mais uma vez, Fábio, isso aí foi o que não teve, só foi empurra naquilo ali. Os jornalistas, claro, que faziam campanha contra o ex-presidente, porque faziam campanha. Tem que se assumir, faziam campanha, disseram que foram agredidos, mas não houve nada, não houve, foi apenas empurra. Como acontece aqui na Câmara, na Assembleia, no governo do Estado, na Prefeitura de João Pessoa, acontece em qualquer canto. Empurra quando o chefe de Estado vem falar. Isso é normal. Agora, agressão, murro, como aconteceu ontem, não é. E vamos tocar o barco, vamos sair desse 8. Não, eu vou sair, mas eu vou lhe mostrar o vídeo pra mostrar a você. A agressão, a tapa, murro voadora nos peitos. Murro em jornalistas brasileiros. Pronto, eu só não entendo. Eu vou pedir desculpa a todo mundo aqui. Eu só não entendo essa indignação, que é normal. Agora, eu não entendo porque não aconteceu ontem. Antes, eu só tô dizendo o seguinte, que no nosso país, a gente tinha um presidente da República que atacava verbalmente, sobretudo mulheres e segurança de presidente da República, que agrediam fisicamente jornalistas. Não tinha essa indignação toda, sobretudo de vocês. Mas vamos tocar o barco, porque tem muita coisa importante. Tô aqui, ó. Bolsonaro tocou em imprensa 80. Os ouvintes da gente são sagazes demais. Daqui a pouco Coxinha vai mostrar o vídeo aqui pra gente ver o que aconteceu. Agora, Fábio Augusto, ontem o governo Lula sofreu outra cipuada na Câmara dos Deputados. Foi aprovado com o aval do presidente Arthur Lira o novo marco das terras indígenas. E da Paraíba, ao que se consta, apenas 3 deputados votaram contra ao que muita gente fala que é um ataque mortal aos povos originários, aos indígenas brasileiros. Votaram contra o projeto os deputados Gervásio Maia, do PSB, Luiz Couto, do PT e Murilo Galdino, do Republicanos. Diante das últimas derrotas impostas ao governo federal, o presidente Lula convoca uma reunião de emergência para tentar reorganizar a casa que está desmantelada todos os dias, praticamente. O governo federal leva uma porrada na Câmara, mostrando que quem manda na parada é o L, mais o L de Arthur Lira, Fábio Augusto. Fábio, o governo Lula, quando foi eleito, sabia que ia enfrentar uma grande oposição no Congresso. Sabia que a maioria dos que foram eleitos foram na ala bolsonarista. Ou seja, então, qual é o papel do governo Lula hoje? É fazer política, é ir conversar, é ir sentar com os deputados, com as bancadas, com o centrão ali, para tentar reorganizar e ele poder tocar o seu governo. Porque da forma como está, se Lula não parar para sentar, a gente conhece muito bem como o trabalho, principalmente ali na Câmara dos Deputados, funciona todo aquele trampo, porque se o governo, se o presidente de plantão não sentar, não conversar, não deixar as coisas arrumadinhas com o Congresso, com a Câmara dos Deputados, amigo, ele vai enfrentar uma barra bastante grande. Já tem uma oposição grande, Lula. E se não sentar para conversar, vai continuar sofrendo derrota. Sentar para conversar de toda forma, fazer política, ou Fábio. Liberar as emendas secretas. Não sei. Lá, quem vai saber lá são os congressistas, são eles quem vão definir. Agora, cabe o governo Lula ter a artimanha, a desenvoltura de sentar para conversar. Porque senão vai ficar sofrendo derrotas e mais derrotas. E desse jeito não tem como você governar com o Congresso trabalhando contra. A forma é isso. Lula tem que arrumar essa sua questão política, sentar e conversar para que não fique sofrendo derrota, porque senão vai ser difícil ele conseguir colocar o plano de governo dele para andar. E aí, Pepa, continua com a tese que quem manda nesse país é o presidente da República? Claro que sim. Claro que sim. Tudo passa pelo presidente da República, meu irmão. Agora, Lula parece que está pecando na articulação com o Congresso. Lula está pecando
A equipe de Lula está deixando correr a revelia, o que acontece, o que se passa no Planalto, lá na Câmara dos Deputados. E cá para nós, né? Tem umas coisas que, assim, o governo não pode querer empurrar a goela abaixo. Eu estava vendo, por exemplo, essa aprovação ontem do Marco Zero da questão indígena, do território indígena. O Brasil é formado por 0,2% de índios. 0,2% da nossa população são formadas pela turma do Coxinha. Tá vendo, Coxa? E eles querem, os índios, o Ministério, né, dos Povos Originários, que não está confirmada a sua criação, é outra coisa que o governo está patinando, pode voltar a ter 23 ministérios, igual à época de Bolsonaro, querem 14% do território brasileiro. Qual é a questão aí? A questão é que o Congresso defende que o que vale de terras indígenas é o que estava definido e determinado na Constituição de 1988. E de lá para cá a coisa correu frouxa. E querem fazer o marco a partir da Constituição como base, a Constituição de 1988. E cá para nós, Mas gente, não é só isso, né? Não, irmão, eu estou dizendo que é o princípio básico do que está lá. Tem outras coisas, claro. Muito mais graves, mas né? o principal... Outras coisas muito mais graves, né? Porque não sei, aí tem muito mimimi, sabe? De ambas as Mimimi, partes. quem morava aqui nesse país antes era os índios, né? Os povos originários, né? Sim, meu irmão, mas assim, eles não moravam, por exemplo, não ocupavam... Qual é o maior estado do nosso país hoje? Eles foram simplesmente deslocados de onde eles estavam para comportar o que os homens brancos queriam, né? Assim, começa desde a coroa portuguesa, né? Quando chegou aqui. Sim. Assim, Na ditadura foram extremamente hostilizados, sem falar antes, desde a colonização. Agora, se você pega o Brasil, que é um país continental, pega 14% do nosso território. Aí pega 0,2% da população. Para mim, eu sou a favor dos índios, sabe? Tem que ter a terra deles, tem que ter o espaço deles, eles têm cultura própria, têm língua própria, tem língua de índios que a gente não entende, né? Eles falam que a gente não entende aqui. Eles têm o próprio dialeto deles. Ou seja, tem toda uma cultura, todo um rito. Mas, gente, cá para nós, 14% do nosso território para 0,2%, e a gente sabe que tem índio que não é muito correto, né? Tem vários índios aí na história, que a história conta sem querer julgar ninguém aqui. Mas, enfim, eu achei, aí eu estou falando de coração puro, achei extremamente justo. Agora, claro, tem outros pormenores, outros mimimis que correm frouxo. Por exemplo, vão destinar o garimpo? Não vão, né, gente? E o garimpo vai sempre existir? Vai. Agora tem que existir de forma legal, de forma que não depredem a natureza, de forma que não joguem mercúrio nos nossos rios, de uma forma abundante, que matem os peixes, ou que os peixes fiquem contaminados e contaminem também os seres humanos, que leva à morte, leva à destruição, à degradação do meio ambiente, como estava acontecendo de forma exacerbada no governo Bolsonaro. Sejamos justos e corretos. Agora repito, governo federal, né, poder executivo, tem que sentar, tem que dialogar com o legislativo, sentar, dialogar ou abrir o bolso. Pepa, da Paraíba, Pepa, praticamente os deputados que votaram favoráveis são os mesmos que conquistaram recentemente os cargos federais aqui no estado. Ou seja, não só os caras estão querendo dizer só cargo não resolve não, pai, velho. Tem que liberar emenda. As emendas. Tem que liberar emenda. Tem que voltar a emenda secreta com as duas mãos. E o STF, ele não já botou uma pedra nessa questão? O STF já botou uma pedra nessa questão. Simples assim. Enfim, amiga, é uma queda de braço. Entendeu? Uma queda de braço. Mas você está convicto que o Congresso hoje é quem dá as cartas nesse país? O Congresso participa do jogo. O próprio presidente Bolsonaro, vocês lembram quando o Bolsonaro assumia, não vou negociar, Centrão, e Bolsonaro teve que se render ao Congresso para poder governar? Foi quando o Bolsonaro começou a distribuir cargos com os políticos, foi quando o Bolsonaro começou a história das emendas secretas, liberar a torta e a direita. Ou seja, nesse tal regime presidencialista de coalizão, quem manda é o Congresso, amigo velho.
Fábio, Lula sabe mais do que nós. Lógico que dois, sabe, mais do que tanto, nós- lógico que sabe. Então, Não, é lamentar, meu é caro. só dizer, não tem que lamentar, não tem que, é lamentar. É lamentar, não tem que realmente abrir o bolso e a gente acompanhar. Não, meu irmão, é elementar, Não. meu caro Watson. Eu sei, e vai ter que negociar mesmo, vai ter que abrir, baixar as calças pra essa turma. Baixar as calças pra essa turma. Quem manda hoje nesse país se chama Arthur Lira. Assim como mandava no governo Bolsonaro, pelo menos na segunda metade do Não é governo assim, Bolsonaro. porque não é assim. Não é assim. Não tem só a Câmara Federal. A Câmara Federal é tida, inclusive, como a Casa Baixa. Tem a Casa Alta. Sim. É o Senado Federal, que é Certo. outra história. Outra Rodrigo história. Pacheco pensa de outra forma. É verdade. Então, pronto. É O verdade. Congresso, e aí eu posso concordar com você, o Congresso manda nesse país. Né? Com a anuência do presidente. Seu Arthur Lira não manda, não. Ele pensa que manda, mas não manda. Fala, Fábio Augusto. Não, ele aprovar qualquer coisa sem o respaldo do Senado? Não aprova, meu irmão. Não, é inconstitucional, não vai adiantar de nada. É faca na água. Eu acho, não sei se tenho certeza, eu acho o seguinte, se o projeto começou pela Câmara, a Câmara aprova de um jeito, o Senado muda, volta para a Câmara, o que vale é o que a Câmara decidir no final. Depende, É o que a Câmara decidir no final. depende. E se for vice-versa. E daí- Se começa no aí Senado... aí já tem que ter a maioria qualificada. Sim, Lira que tem. Não é Aí se como? for pro Senado é a mesma E coisa. a base governista? Que base governista, Pepe? Ora, aqui não tem. Pepe, olha, Vem cá, o que é mais fácil? O governo manter a sua base, sustentando sua base, ou sustentando todo o Congresso ao bel prazer de Lira? Claro que é a sua base. fala, Fabão. Não, só para lembrar a Petrone, que quando Petrone traz que os números dos indígenas aqui no Brasil é 0,2 atualmente Da população indígena aqui no Brasil, e eles querem uma área de 14% do nosso território. É bom lembrar que os índios é diferente de nós, que como eu, como você, que com uma casa, um apartamento, a gente está satisfeito. Ele tem o habitat dele, ele tem a natureza, ele precisa da natureza, precisa sobreviver. E a natureza não só é com um quilômetro quadrado, não. Tem que ser uma área bem maior. Então, esse número aí, a gente não pode estar, que é 0,1% de indígenas no Brasil com uma área de 14%. Tudo bem, pode ser grande demais, mas lembrar que o índio é diferente da população brasileira, dos demais, né? Que uma casa de 30 por 20 metros quadrados tá resolvido, não é isso. Eu confesso que eu não tenho posição formada. Penso que, escutando o lado dos ambientalistas, que o Brasil é um país que lá fora tem a sua imagem muito linkada à preservação do meio ambiente, da Amazônia, o próprio agronegócio profissional, que sabe que para vender bem lá fora o país tem que estar bem com a sua questão ambiental. Eu penso que é preciso ter muita cautela em relação a isso. As críticas de ambientalistas são muito fortes em relação à aprovação desse marco. Enfim, e eu só digo uma coisa, o governo, o presidente Lula vai ter que abrir os cofres. Porque com essa turma do Congresso Nacional, ou libera a verba, meu amigo, ou vai perder toda vez. E parece que a articulação do governo é muito fraca. É muito fraca. Um diz uma coisa, outro diz outra, e ninguém consegue resolver absolutamente nada. Antes da gente ir para o intervalo comercial, vamos dar um F5 aqui nas últimas questões da política da Paraíba, rapaz. O deputado estadual Tião Gomes acabou emplacando a esposa num cargo importante, que é a superintendência do Ministério da Saúde da Paraíba. Tá aí, Pepe, o PSB descolou, Pepa. Pois é. Ou é uma indicação pessoal do deputado Tião Gomes? Eu acho que Tião, com todo respeito, amo o Tião pra caramba, gosto dele, mas o Tião não tem essa moral toda não, meu irmão. Pelo menos que eu saiba, né? Vai que tem, eu não sei, mas eu acho que aí foi o próprio PSB que quis contemplar Tião com um cargo muito importante para sua esposa. Não sei se um prêmio de consolação, porque Tião, de repente, já não pode ser aquele que vai para o Tribunal de Contas do Estado, né? Ou vaga disputada, essa próxima vaga do TCE, viu? Será que isso não é um prêmio de consolação não para Tião? Porque ele já sabe, ou já disseram a ele que, ei, Tião, tu não vai ser conselheiro mais não, meu irmão.
Mas calma. Se aveste não. O Sua fato- mulher vai pra... Qual é o cargo mesmo? Superintendência do Ministério da Saúde da Paraíba. É forte, viu? Forte. Quem tá indo para Brasília é a ex-vereadora Sandra Marrocos. Hoje, inclusive, ela divulgou que está indo para Brasília para ocupar um cargo no Ministério das Mulheres, ao lado da ministra Cida Gonçalves. Com a saída de Sandra para Brasília, dificilmente ela concorrerá a um mandato de vereadora em João Pessoa ano que vem. Ou eu tô errado? Eu acho que você tá errado. Eu acho que Sandra vai manter a sua pré-candidatura Passa a só um vereadora. tempinho lá em Brasília? É, passa lá para fazer política, trazer alguma benfeitoria aqui para as mulheres aqui na Paraíba e, consequentemente, ter o seu grupo político formado novamente para concorrer a uma vaga na Câmara Municipal. E aí, Pepa, o que é que achas? Rapaz, é uma incógnita, viu, Fábio? Porque Sandra sempre é uma boa, assim, é um bom nome, né, dentre as mulheres, porque infelizmente as mulheres, a maioria, ou pelo menos aquele coeficiente que é necessário para todos os pleitos, tem são 30%, eu acho. É, né? 30%. Cada chapa, cada coligação tem que ter no mínimo 30% de mulheres, e Sandra sempre é um bom nome, né? É verdade. Sandra é um nome que sempre figura ali, tem a sua causa ali feminista, é sempre bem lembrada. Eu lamento porque ela não é titular, merecia ter uma vaga de titular na Câmara Municipal de João Pessoa. Eu acho que ela volta, vai lá fazer o papel dela, quando chegar o período eleitoral. Acho que ela vai linkar muito o seu cargo lá em Brasília aqui com o João Pessoa, procurando ajudar a Lídia Moura, procurando ajudar... Não sei se João Pessoa tem uma pasta da mesma... Tem a Secretaria da Mulher, rapaz. Tem, Nossa colega Nena Martins, claro. Linkando com ela, né? Linkando também com a Lídia. E Sandra é um baita nome para 2024. Eu acho que ela vai trabalhar em Brasília, mas procurando linkar aqui com João Pessoa e com a Paraíba. Vou parafrasear o nosso repórter ainda de coração, o mais novo cidadão paraibano, Tiago Moraes, e vou fazer uma pergunta para vocês dois e quero saber se vocês são arrochados para responder. Posso fazer a pergunta? Posso fazer, Fábio Augusto? Mande. Vai ficar em cima do muro, não? A quem interessa queimar Léo Bezerra? É a pergunta do artigo publicado pelo nosso colega Tiago Moraes no seu portal da capital. A quem interessa queimar Léo? Léo está sendo queimado, estão querendo puxar o tapete de Léo. Eu vou logo dizer que quem está fazendo isso está cometendo, a meu ver, um grande equívoco. Primeiro eu queria saber quem está queimando, porque eu não vi ninguém queimando até agora. Tem, tá saindo as coisinhas na imprensa. Então diga aí, homem. Não, tá saindo informações Eu não na vi, imprensa. não, tá com tá. medo, tá com Não, medo. tô com medo Me não. Tô dizendo que não. Bota aqui, escreva aqui que é o que eu falo. Não, eu com tenho medo não. Tô Eu dizendo tenho que estão medo, dizendo não. que Tibério vai ser o candidato do PSB. Quem são A as prefeitura pessoas? disse, não, tá saindo nos portais, nos blogs e coisa e tal. Então, Informações de bastidor, Petrônio. Será que você não conhece informações de bastidor? Fábio Augusto vem trazendo esse assunto há mais de 15 dias Eu aqui. venho dizendo aqui. Você até disse, ninguém tem... O povo não muda esse assunto não, só pergunta isso, assiste, Mas não sei o quê. eu acho, com todo respeito a meu amigo Tiago Moraes, baita jornalista, baita... Falta de assunto. Pra mim, falta de assunto. É falta de assunto? Pra mim, é falta de assunto. Você que eu não tô acompanha de forma vendo, nenhuma. eu não tô vendo ninguém queimando o Léo. Pelo contrário, governador elogiando, Cícero elogiando, que eu disse que é um tiro no todos pé. os vereadores elogiando, Eu todos, tiro no até pé. da oposição. Por isso que eu tô dizendo. Porque o Léo conta com o aval do governador de Cícero e da base de Cícero na Câmara. Né? Tá todo dia com o prefeito Cícero pra cima e pra baixo. Trabalhando. Agora, não vamos ser ingênuos, Petrônio Torres. A gente já comentou aqui, Fábio Augusto, Semana que passada. tem muita gente olhando na vista de Cícero, pensando em Cícero em 2026 disputar um outro cargo e assumir a prefeitura. E isso tem. Você vai disputar o que em 2026? Ô, meu homem? filho, o cara é prefeito da capital. O cara não sabe que... Se isso não é... Tem uma eleição para estadual aí que homem, tá- não tem nenhum concorrente à reeleição. Tá faltando vaga, homem. Quem não tem a reeleição, homem? Reeleição. Vocês têm dúvida que João Azevedo vai disputar o Senado? Sim, Não. o que é que tem? Pronto, que é um candidato. Certo, o que é que tem? O vice-governador, Sim. Lucas Ribeiro. E se isso quiser ser candidato a senador, não vai poder, não, é?
Já tem Hugo Mota. E só tem uma já chapa. tem João. Aí Cícero vai pra oposição. E quem sabe, Petrônio? Vocês querem. É especulação demais pra A comentar. gente tá falando de 2024 é agora. especulação Aqui, demais pra rapaz. comentar. Até um fora. dia desse alguém botava a mão no fogo que Romero poderia disputar a prefeitura de Campina Grande contra Bruno Cunha Lima. E aí, pronto. Aí você tá certo. Sim, por que depois não? Porque olha, Quem garante, é outra quem garante circunstância, que o Fábio, Republicanos vai estar com o João, é outra com o Aguinaldo, com o Cícero. É outra circunstância, Você tá desaprendendo, não tá, Fabinho? Eu não tô entendendo Petrônio, não. Isso eu não tô entendendo. Acho que muita especulação, sabe? Eu só acho, Fábio, eu fiz a pergunta, você não respondeu. Eu só acho que é um tiro errado quem tá tentando fazer isso com o Léo. Porque Léo conta com o aval do governador, que toda vez deixa claro, com o aval do prefeito Cícero, que já disse várias vezes, e todo mundo sabe que se perguntar aos 25 integrantes da bancada de Cícero na Câmara, os 25 vão dizer, eu quero que seja Léo. Tô errado, Fabinho? Não, hoje não. Hoje o cenário é totalmente esse. É favorável, sim, à manutenção de Léo como candidato a vice de Cícero. Agora, porém, há esse movimento interno. Volto a dizer, há um movimento, sim, interno dentro do PSB. Mas é só semana dentro do PSB, passada, Fábio? a princípio, dentro do PSB. O próprio partido, Fábio. O próprio partido. Onde Léo é secretário. Ei, o partido é muito abrangente. Calma. Mas o próprio partido já tem Léo. Léo bem avaliado. O prefeito quer Léo. O governador quer Léo. Os vereadores querem Léo. E um partido dizer, não, a Você gente não tá quer. esquecido da entrevista de Fábio Augusto Pois com o deputado com Gervásio. Voltou atrás já. Já segunda-feira já bateu o pino. Todo mundo. Ô, Cícero, vai lá. Bateu o pino. Mas e pino foi feito pra ser batido mesmo. Mas falou com todas as letras aqui que Cícero precisa sentar. E depois disse com todas as letras. Então, é Cição, é o nosso, é o prefeito, é reeleito, vamos com ele. Oh. É aonde Adriano Galdino... falta de assunto. É aonde Adriano Galdino fala, governador, o senhor precisa ter o partido em suas mãos, governador. Isso é outra história. O senhor... É outra história não, outra história não, começa por aí. Nada a ver com o Léo. Começa por aí, porque Gervásio tá fazendo política contra o governador internamente. A meu ver é isso, Petrônio. Gervásio. Na medida em que... Tá fazendo política contra João Azevedo? Não, internamente. Porque... Me diga aí, eu tô sabendo agora. Você não tá conseguindo raciocinar, não? Não tá enxergando, não, amigo? Não. Porque, vem cá, o governador volta a mesma coisa aqui. O governador volta a dizer que o apoio é incondicional à reeleição de Cícero em 2024. Certo. E vem Gervásio em uma entrevista dizer, rapaz, Cícero precisa sentar, conversar, o cenário de 2024... Aí na segunda-feira ele disse o quê? Problema, mas ele disse antes. Ele não disse antes. Porque mandou o aviso. Tu sabe o que é pino? Mandou o aviso, Tu sabe o que é pino? Não importa. O recado de Adriano foi dado e o governador também tem que abrir os olhos. Tanto o governador como os aliados de primeira hora dele. Preste atenção. Gervasinho é escorregadio. O próprio governador se... Gervasinho é escorregadio. Eu acho que o Fábio Augusto está com alguma coisa contra Gervasinho. Não. Eu acho que olha o histórico dele. Olha o histórico que aí você vê. Porque o próprio Gervasinho... Olha, eu não tenho nada... Sabe, não tenho nada a favor, nem nada contra Gervasinho. Mas Gervasinho colocou o cargo à disposição do governador. O governador se irritou. Oficialmente? Não colocou, não, amigo. Posso falar, meu irmão? Posso falar? Vamos falar. A gente tá falando, gritando muito aqui mesmo. Posso falar? Tem ouvinte reclamando aqui no YouTube, que a gente tá se exaltando muito. Pois é, querem ganhar aqui pelo grito. Né? Vamos falar baixinho. João Azevedo já repudiou por várias vezes essas insistentes perguntas. E o PSB? E Gervasinho? Gervasinho colocou o cargo à disposição. Concordo com você, Fábio Augusto. Quando sexta-feira, lá no centro de convenções, ele deixou uma pulga atrás de cada orelha. Mas na segunda ele matou as duas pulgas e bateu o pino. Então, sabe, sinceramente, eu acho que isso é falta de assunto. A quem interessa, sabe, sacanear. Inocente quem acredita, inocente quem acredita. Porque o Coxinha tem que ir pro intervalo comercial, quando já tá atrasado 20 minutos. Jackson Macedo deu uma declaração. Jackson Macedo, presidente estadual do PT. Teve uma reunião sábado do campo progressista, né? Vários partidos participaram lá. E Jackson Macedo chegou a dizer, o presidente do PT, que Tibério seria um excelente nome para disputar a prefeitura de João Pessoa pelo chamado campo progressista. Enquanto a gente estava falando aqui, um atento ouvinte mandou para mim um link do blog do nosso querido Heron Cid, que é um jornalista que tem um trânsito bacana, analisa bem
os bastidores, uma postagem de ontem, dia 30, da coluna do blog de Heron, que diz o seguinte: no encontro da esquerda, Tibério entrou com o pé direito. Diz Heron aqui: o secretário Tibério Limeira, do PSB, foi quem mais contabilizou politicamente no encontro dos partidos do chamado campo progressista, no fim de semana. Pela desenvoltura na articulação e pela capacidade de mobilização, Limeira entrou com um tamanho na reunião e saiu maior do evento. Apesar de 12 quilos mais magro e com silhueta para vestir qualquer roupa em 2024. Foi o que postou Heron Cid no seu blog ontem, e teve a história de Jackson também após esse encontro defendendo o nome de Tibério para ser candidato a prefeito de João Pessoa. Mas eu repito, na opinião que dei, eu acho que é um tiro no pé quem busca puxar o tapete de Léo nesse momento, como lembrou o Petrônio, pelos avalos públicos, tanto do governador João Azevedo quanto do prefeito Cícero Lucena, que a aliança vai ser mantida e que o nome é Léo. Podemos ir para o intervalo, DJ Coxa? Vamos para o intervalo comercial. Na volta a gente tem mais informações e tem muita gente boa ligada aqui no programa. Daqui a pouco eu mando um abraço para todo mundo. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Programa F5. Oferecimento Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Beba com moderação. Chegou em toda a região a Cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Ela é suave, macia e pura. Boa do Brejo, a boa de verdade. Cachaça Boa do Brejo, a boa de verdade. Beba com moderação. O assunto é plano diretor. Na sua opinião, o que João Pessoa precisa? Mais ônibus nas ruas e ciclovias. Mais saneamento. Mais árvores, parques e praças. Mais creches. Mais moradias populares. Quer discutir o plano diretor? Vem para a Câmara Municipal de João Pessoa. Participe das audiências públicas com os vereadores. Câmara Municipal de João Pessoa, a Casa do Povo. O Geisel agora tem a melhor opção. A nossa nova unidade está no melhor do Geisel e conta com uma equipe de craques no atendimento, lojas e facilidades no pagamento. Parcelamos em até 3 vezes, aceitamos todos os cartões e você ainda recebe descontos e cashbacks nos aplicativos Abastece Aí e Mais Opção. João Pessoa tem cada vez mais opção. A rede de postos que mais cresce no estado está sempre a postos por você. É quase meio-dia e você não sabe o que vai comer. Chama o Tonho de Martinha, vem pra cá conhecer. Tem rubacão e arroz de queijo coalho, frango sertanejo com cebola e alho, pernil no mel de engenho com doce temperos, bem condimentado, te pega pelo cheiro. Cada pedacinho do sertão puxa o sabor do fundo do coração. Tonho de Martinha, comida lá de nós, comida quentinha. Tonho de Martinha, comida lá de nós. Peça já sua quentinha. Para uma casa sem, chama Clean. Para uma empresa sem, chama Clean. Para uma vida sem, chama Clean. Pra cá tem controle sim. Clean na voadora, Clean no rapidinho, Clean no venenoso, Clean no supletivo. Quer tranquilidade, conte com a Clean. Pra cá tem controle sim. 32226444. Pra cá tem controle sim. Controle profissional de pragas é na Clean. Essa lei, quem é de quem é? Agora é lei. Os estudantes da Paraíba ganham 10% de bônus na nota do Enem. Mas será que eles sabem disso?
Não, eu não conheci essa lei. Sim, uma lei bastante necessária que valoriza o paraibano em si. Eu sabia e, inclusive, foi por ela que eu entrei no curso de História. Essa lei é trabalho da Assembleia. Assembleia Legislativa da Paraíba. Essa lei é sua. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Não fique vendo a banda passar. Petróleo Torres. Fábio Bernardo. 12h55. 12h55 é hora de Tonho de Martinha, coxa. E aí, ouvintes da Rádio Pop? Pop 89. Já encheram o buchinho? Bora meter um rubatonho com pernezinho suíno no mel de engenho, bora. Pra tu ficar com os olhos pesados, desejando uma rede. Aí tu se tranca no banheiro e dorme escondido do teu chefe. O quê? Se tu quiser, tem o prato Reino Safadinho, que é tipo um risoto de queijo do reino, sabe? Bem cremosinho, né, Martinha? Eu já comi um do grande, pra 2 pessoas. Ave Maria, Martinha, tu come demais. Ô, Tonho, eu sou meio mundiço às vezes. Ih, eu sei, eu gosto. Vamos se beijar. É bom demais, Tonho de Martinha é desse modelo, Fábio Augusto. E como pedir? O WhatsApp é fácil demais, viu? 99817 9826 99817 9826. E se você quiser ver o cardápio completo de Tonho de Martinha, entra lá no Instagram, vai na bio Tonho de Martinha, que você vai ver o cardápio completo. É bom demais. 12h57, DJ Coxa. Comida lá de nós. Essa já sua quentinha. 12h57. Ju, boa tarde. Traga calma pra esse programa, Ju. Olá, cadê o sambinha? Não tem. A Juliana não chegou. quer sambar. Valeu, Coxinha, obrigada. Boa tarde, minha gente. Olha, eu queria comunicar aos ouvintes que eu vou pedir uma auditoria aqui no café dessa rádio ou no chá que Petrônio tem tomado, porque, meu amigo, eu fico escutando o programa do caminho, né, quando tô vindo pra cá. É arenga todo dia agora, é? O Pepa tá demais, não Pelo tá, amor rapaz? de Deus. Esse chá dele não tá dando Não tá pra nada, funcionando. Ó, repara, quem fala? Quem mais arenga aqui? Eu fico trazendo calma. Minha Nossa Senhora. Você vinha comunicando comigo. Eu não vou nem entrar no assunto. Foi. Fábio Augusto dizer que Ju mandou 50 links pra mim. O negócio é você falar o fato, outra coisa é brigar. Aí, ontem mesmo, até hoje, eu tô com a história que Petrônio tava dizendo da justiça. Se eu fosse segurar, e a gente ia estar moendo até hoje. Porque o Pepa só quer dar a última palavra. O Pepa só quer dar a última palavra. Aí a gente precisa trazer um advogado. Mas... A gente vai trazer um advogado, porque eu não sei que teoria maluca foi essa criada aí em relação à hierarquia de legislações, mas enfim, a gente deixa passar e cada um vai na sua. Mas houve agressões aos jornalistas? Quando? Durante Bolsonaro? Sim. Olha, em suma, pra gente não moer muito nesse assunto que já foi moído demais aqui, é lamentável, é doloroso que muita gente sinta que o fato terrível de ontem foi menor do que o presidente da República verbalizar que não estupraria uma jornalista porque ela não... Uma mulher, uma deputada, porque ela não merecia, porque ela era feia. Quando ele fazia piadas que determinada jornalista gostaria de dar um furo de cunho sexual, sempre. Esse tipo de piada que, sim, pode fomentar assassinatos, pode fomentar violências muito maiores, e isso vindo do presidente da República. Então, ó... eu acho que já está esgotado, o que a gente via naqueles cercadinhos, né, de fãs e de pessoas que idolatravam o presidente, que hostilizavam os jornalistas, não permitiam fazerem perguntas. Eles gritavam, eles vaiavam, e a imprensa não podia sequer
chegar perto e fazer perguntas, que é o dever da imprensa, porque era hostilizada. Inclusive, foi desmontado, né? Ficou ali o cercadinho dos apoiadores, o que era para ser o cercadinho da imprensa. Havia grades no Palácio que foram tiradas há pouco. Então, a gente sabe o que se deu. E a gente sabe que é triste que muita gente considere pior o que foi feito por um idiota, por um covarde, por um membro, um militar lá, membro do GSI, que certamente será punido, será afastado, do que o próprio presidente da República dizer a uma mulher que não a estupraria, uma das piores violências contra a mulher, porque ela não merecia, porque ela era feia. Enfim, eu acho que não cabe mais a gente falar sobre isso, não, porque já esgotou-se o debate aqui. Por falar nisso, eu quero que você abra aí aquela informação do delegado em relação àquele incidente que aconteceu no sertão da Paraíba, para você trazer essa informação. Mas antes, deixa eu só mandar um abraço aqui para muita gente que está interagindo conosco. Abraçar o meu amigo Isaac Veras, Pedrinho Guedes, abraço Pedrinho Guedes, obrigado pelo carinho de sempre. Professor Humberto Júnior, meu amigo Alexandro da Arte C Publicidade, um abraço, Alexandro. Meu amigo... Saudade de você, Saudade Alex. de você. Abraçar também meu amigo Ramos Ventura e o netinho dele, Gustavo Ventura. Estão escutando o programa nesse momento. Ramos, um abraço para você. Ramos é cinegrafista, é? Não. Não, Ramos trabalha na Secretaria de Comunicação. Abraça, mas não é cinegrafista, não. Trabalhou como operador de áudio por muito tempo. Você lembra Ramos, né? Ramos Tô lembrando de Ramos. Tô Jean lembrando de Jardim lá da 103, 103.3 FM. Hoje trabalha na Secom, né? Lembrei de grande Ramos, sim, lembrei dele Abraçar agora. também minha amiga Messia, lá do Mercado da Torre. Meu amigo Gonçalo de Mangabeira, dizendo: Fabão, tô retransmitindo o programa pela internet e pela difusora alternativa. Inclusive, rapaz, eu fui aqui tirar o carro da frente. Você sabe que tem uma caixa de som tamanho mundo aqui em frente Mesmo da na porta, calçada. né? Mesmo na calçada. Se o cabo não estiver escutando um radinho, passou aqui em frente à pop, vai ter que escutar o nosso programa. Abraçar também... Quem é esse da caixa de som? É da difusora. É Gustavo, é? Não, é Gonçalves. Gonçalves. Que retransmite em Mangabeiras e Américo sim, e também nos bancários. Registrar aqui a audiência de Genivaldo. Genivaldo mandou uma mensagem aqui, dizendo que infelizmente no Brasil vai continuar essa brigaiada toda, porque lulistas e bolsonaristas estão dividindo esse país. Parabéns pra ela aí, em nome do Arroz também, que pediu aqui. A Aline é minha amiga. É sua amiga? Amiga. Coisa boa, olha. A Aline, o irmão dela Jefferson, seu avô é Vilásio. Olha aí, conhece a família toda. Era muito amigo do Painho. Olha aí. Muito amigo do Desejo Painho. os parabéns pra ela, tá aniversariando hoje. Parabéns! Parabéns! Ô, coxa, segura o parabéns aí também pra Liz, que é neta da nossa ouvinte de carteirinha Penha Rosendo. Liz, cheiro no coração, querida! Todo dia, paz e alegria na lavoura da amizade. Mandando um alô pro meu amigo André Nascimento, homem do Pedal Jump, e também pro professor Chico. Professor Chico, aquele abraço, meu querido. Ju, como foi essa história? A confusão no sertão da Paraíba, onde um seguidor do presidente Bolsonaro matou um seguidor do presidente Lula, foi por causa de discussão sobre Bolsa Família. É isso mesmo, Juliana? Pois é, inclusive quando a gente trouxe a notícia semana passada, eu achei que se tratava de notícia repetida, que era coisa das eleições, que era coisa daquele período que a gente viu muitas situações recorrentes de discussões de mortes que, infelizmente, não foram pontuais, foram bem recorrentes. Mas isso aconteceu, minha gente, semana passada, lá em São José do Rio do Peixe, no sertão paraibano. E aí, essa é uma apuração do portal Clique PB, que diz que apurou com a polícia militar que o assassinato de Edvan de Souza Abreu, de 38 anos de idade, morto a tiros, foi motivada por uma discussão política sobre o Bolsa Família. Meu Deus. Abre aspas aqui para a fala do delegado. A motivação do homicídio foi uma discussão política que já existia entre o autor e a vítima, que na época da campanha do ano passado tinham realizado uma aposta. Daí, voltaram a discutir sobre Bolsa Família, resultando no crime. Foi o que revelou o delegado, né? De acordo com Francisco Filho, da Polícia Civil, Otacílio de Souza reclamou do atraso do pagamento do Bolsa Família. A vítima questionou, alegando que o acusado não deveria receber o benefício, pois não votou em Lula.
Ainda de acordo com a polícia, os dois bebiam em um bar na zona rural e, após a discussão, Otacílio foi para casa, onde retornou com a arma e efetuou os disparos contra Edivan de Souza, que morreu no local. Minha gente, é inacreditável, inacreditável. Eu acho que eu não consigo nem tecer mais comentários sobre fatos lamentáveis como esse. Assim, a gente pode falar sobre a questão das armas, a questão da banalidade da violência, as questões políticas e tudo isso junto. Mas, enfim, eu acho que se a gente não parar para entender como é que nossa sociedade está pensando, quais as mazelas sociais e psicológicas que a gente tem passado diante de tudo isso, porque eu acredito que não seja apenas uma questão banal, pontual, sabe? Eu acho que é uma questão coletiva, de fato. Uma questão coletiva. Bota uma discussão política no meio e resulta numa morte, e isso tem acontecido recorrentemente. Me parece que é uma questão coletiva que precisa ser avaliada de forma muito mais científica até. Que é uma questão que precisa ser avaliada. E daí que se dá a importância das ciências sociais, sabe, sociológicas, para a gente entender as mazelas da nossa sociedade. Isso é gente Como babaca. É que a gente chegou a esse ponto? Isso é gente babaca que briga por causa de política. Gente babaca que briga por conta de política. Ontem eu acompanhava, Fábio Augusto, uma entrevista do Mucegão, do presidente do Nacional do PL, o Valdemar da Costa Neto. Sabe o que é que o Valdemar estava dizendo? Eu não tenho nada contra o PT, eu sempre gostei do PT, agora hoje eu estou aqui, mas não tenho problema pessoal, porque realmente não existe problema pessoal. Quer um exemplo? Eu iria tocar com vocês aqui, e o pior é que eu vi gente reclamando nas redes sociais, Petrônio, porque o senador veneziano foi peça fundamental para o governo Lula liberar um empréstimo de 40 milhões para o prefeito Bruno Cunha Lima, de Campina Grande, só porque o prefeito Bruno votou em Romero. A cabeça desse povo funciona desse jeito. O cara tava brigando, dizendo aí que o cara, só porque votou em Bolsonaro, não tinha direito a receber o Bolsa Família. Aí quer dizer que o prefeito de Campina Grande, que governa a segunda cidade mais importante da Paraíba, não pode ter acesso ao empréstimo do governo federal porque não votou em Lula? E tem gente que fica alimentando essa coisa de babaca, rapaz, sinceramente. Só para fazer um parênteses nessa informação que o Ju está trazendo e a sua observação, Fábio. Bruno, que a cada dia que passa fica mais ainda nas mãos de veneziano Vital do Rego. Isso é verdade. Por exemplo, o empréstimo de 56 milhões de dólares que vai ser pode ser a tábua de salvação de Bruno para ele melhorar a sua imagem em Campina Grande, passa em muito pelo empenho de veneziano no Senado. E cá pra nós, tem que parabenizar veneziano nisso, sabe? Eu acho que tem que acabar, meu irmão. A gente tem que tratar as coisas republicanamente. Política, eleição, fica pro período da eleição. A gente sabe que há um namoro, há uma relação aí, uma paquera entre o MDB de veneziano e o grupo de Bruno Cunha Lima lá. Tanto é que Romero Rodrigues está meio assim com raiva. Mas de forma republicana tem que acabar com isso, rapaz. Lula é presidente de todos os brasileiros. João Azevedo é governador de todos os paraibanos. Romero. Cícero é prefeito de todos os pessoenses. Bruno de todos os campinenses. Romero, de quem votou e quem não votou. Romero que não vai estar amanhã no camarote de Bruno Cunha Lima na abertura do maior São João do mundo. Já disse que não vai? Já tem essa informação já? Vai apertar a mão dos barraqueiros. Tá certo. Aliás, o Maguinho esperto. Eu vi uma... ele já tinha... Maguinho ele esperto. disse que quando era prefeito... Já fazia isso. E ficar perto de uma pessoa não grata, que até a imagem de Bruno Cunha Lima lá em Campina Grande é difícil. E eu tava vendo em algum blog... Agora já os Vital do Rego serão figuras... Coladíssimo presentes no camarote do prefeito. Há muito tempo, né? Os Vitais não voltam ao camarote da prefeitura, né? Desde 2012. Eu li ontem num blog, não sei de quem foi, que o camarote da prefeitura de Bruno é bem pertinho do camarote dos Ribeiros. Vai ser uma disputa danada política entrando aqui. Já pensou? O governador João Azevedo vai ser convidado para ir para o dos Ribeiros e passa, enfim. Foi convidado também para o de Bruno. Foi convidado também para o de Bruno. Pois é. E certamente, como governador que é de todos os paraibanos, certamente
Até porque ele já teve que uma distensão administrativa. Tomaram com o café Bruno. junto, né, na Exato, grande. exato. E tem que ser, né? Tem que ser assim. Tem que ser. Republicanamente, tem que ser desse jeito. Na hora da política, meu amigo, vocês estão lembrados na época, eu não sei se era Cássio ou era Maranhão. Não, acho que era Cássio governador. Vocês lembram desse negócio? Fabinho é mais novo, Petrônio. Cássio governador e o grupo de Maranhão na época ligado a Lula, né? Lula, presidente da República. Quando um ministro de Lula, quando Lula queria vir pra cá, era uma confusão. Não vinha. Não pode vir não na Paraíba, porque senão... E Lula tinha uma relação muito boa, pessoal, com Cássio. Chamava Cássio de Cassinho, né? Chamava Cássio de Cassinho. Isso é política de 1800 e antigamente. Falando no governador João Azevedo, Petrônio, nos solidarizar não só com o governador João Azevedo, mas também com a primeira-dama da Paraíba, dona Ana Lins, pelo falecimento de Antônio Pereira Salles, 104 anos. É conhecido como Passarinho, Antônio Pereira Salles, conhecido como Passarinho, pai de dona Ana, primeira-dama do estado, e também, obviamente, sogro do governador João Azevedo, que postou a seguinte mensagem nas redes sociais, Fábio Augusto. E Deus levou nosso passarinho. Certeza absoluta que está em um lugar muito especial, porque tudo que construiu e como foi bom para o próximo. Exemplo de dignidade e honestidade. Não conheci melhor avô, pai, bisavô, marido. Foi alinhar as coisas em outro plano. Obrigado por tudo que me ensinou. Saudades, fecha aspas, o governador João Azevedo, na homenagem que fez ao sogro Antônio Pereira Salles, mais conhecido como Passarinho. Já pensou, Pepa, viver até 104 anos, hein? Que idade, velho. Uma idade. Veio bem, né? Que data. Gente, posso botar uma rodada de ouvinte que tá pipocando. Obviamente, vai ter muita gente aqui revivendo o embate inicial do programa. Aí eu vou dar um toque. Vamos deixar os ouvintes falarem, não vamos voltar pro 8 não, porque tem muita coisa para acontecer ainda para o programa, tá certo? Everaldo Júnior, meu irmão, um abraço para você, cara. Obrigado de coração pelo carinho da audiência, o homem da Clares Cosméticos. Primeiro ouvinte dessa rodada, DJ Coxa. Alô, boa tarde. Boa tarde, Fabão. Boa tarde, Petrônio Torre. Mas, Fabão, quer dizer que o presidente Maduro vem pro Brasil, os segurança dele bate em uma repórter, mulher, e ninguém faz nada com ele? Cadê a Lei Maria da Penha? Quer dizer que só serve pra nós aqui brasileiros, aqui, os fraquinhos, hein? Aí fica complicado, né, Fabão? Faz o L agora. Passar aqui o pessoal da JP Multimarcas na Vasco da Gama, tá todo mundo na audiência. Ítalo Neto lá do Gás, ele tá dizendo também, manda um abraço para João e Paulo, proprietários aqui da loja JP Multimarcas na Vasco da Gama. Obrigado pelo carinho da audiência. Mais ouvinte, lá vem Paulo, lá vem... Puxa, agora, o que é que eu faço? Pepa, você vai escolher. Luiz Carlos mandou 3 áudios. Eu boto qual? O mais O recente. primeiro, o segundo ou o último? O último. Aí vai ficar meio... Dependendo do tamanho, eu botava os 3. Cada áudio é um Não, assunto diferente. um é de 1,7, um é de 39 e outro é de 46 segundos. Não, bota os 3. Bota aí. Bota o primeiro. Solta o primeiro, vai. Boa tarde, gente. Luiz Carlos dos Bancários. Eu lamento muito. Eu fico imaginando o que seria de alguns programas se não fosse Bolsonaro e Lula. E eu fico assim, muito triste, porque já fui muito assíduo do programa F5, quando tinha logo no começo, né, os 3, Rui Dantas, Fabão e Paulo Bernardo. O programa tinha um bom nível. Mas, sinceramente, gente, você não tem outras coisas para conversar, não? Assim, sem fazer a polêmica, você, Fabão, não tem outra coisa a fazer, não, a não ser tentar de qualquer maneira dar audiência pro F5. O F5 precisa disso não, homem. Dê o fato, fale do fato, mas você tem que falar do fato que tem que falar realmente, mas você tem que fazer o contraponto. Porque no governo Bolsonaro, isso aí é para procurar audiência, homem. Isso aí é só para procurar audiência. E isso aí eu lamento muito no F5. Vou botar um mesmo. Não, bota outro. Não, vai. vou botar não. Ah. Tá bom. Aí é de lealdade com os outros ouvintes. Não, mas tem vamos muitos ver. ouvintes. Bota outro menor. Tem muitos ouvintes. Agora, Luiz Carlos, se eu não Você fizer- prometeu, disse que não ia rebater, então Não, se eu só segure. vou dizer assim, Se segure. A gente não vai fazer programa pra ter audiência, não, é?
Vai ficar só nós três aqui, é? Agora, só duas coisas. Não vamos não. Não, deixa os ouvintes falar, calma, rapaz. Deixa os ouvintes, Petrônio. Ele disse que era assíduo, né? Todo dia ele Nos muda. ajuda. Lula, a gente te ama. Luiz Carlos, vou nem chamar ele de Lula, viu? Deixa a Coxa falar. Ele é crítico do programa. Não, ele é crítico de mim, sobretudo. Fala, DJ Coxa. Só uma participação tá bom demais, pra dar a ver os outros. Tem muita gente aqui. Tem muita gente aí. É verdade. Mandou 3, tem muita gente. Alô, boa tarde. Boa tarde, Fabão. Boa tarde, PP. Boa tarde, Coxinha. Fabão, com relação ao episódio que aconteceu, que o rapaz lá, um dos capangas do Maduro, agrediu a jornalista, foi um fato covarde, viu, cara? Não só um fato assim repudiante, como covarde, né? Que as autoridades brasileiras tomem providências com relação àquela situação, que não pode acontecer, não. E outra coisa era para ver segurança para o repórter, né, bicho? Não deixar o jornalista ser agredido numa circunstância daquela, né? Por uma simples pergunta, né? Uma pergunta que todo brasileiro queria fazer aquele sujeito. Quando é que ele vai pagar o dinheiro do povo, né, do Brasil, que o próprio Lula emprestou a ele? Nem o Lula fala que quando é que ele vai pagar, né, bicho? Que fique de lição que aquele presidente da República, que eu não votei nele, mas muita gente votou em respeito ao povo que votou. Eu, assim, desejo boa sorte, né? Mas que ele não traga mais aquele homem para cá, ver se ele faz uma administração melhor, porque até agora tá uma vergonha, viu? Mastroiano, obrigado pela tua audiência, meu irmão. Mais um, DJ Coxa. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, Juliano Carneiro. Boa tarde, Pepa. Boa tarde, outro Fábio também, Coxinha. Todo mundo da Pop FM, F5. Rapaz, toda vez que acontece alguma coisa, negócio de Lula, aí tem que voltar atrás, negócio de Bolsonaro. O que um errou não justifica o outro, não. Quem é presidente agora é Lula. Quem tinha que tomar as providências desses negócios aí era lá na hora, prender o cara. Que o cara agrediu uma mulher. Além de agredir a mulher, mas de outro país, esse comunista, olha, não sei não, só Jesus na causa, só Jesus. Mas certo, é porque é o pai de todos, né? O pai do pobre. É assim mesmo. Valeu, aquele abraço. Aquele abraço, deixa eu ver quem foi que mandou. Henrique, o nome dele é invocado, viu? Henrique Cleifson, acho que é isso mesmo. Ô, Fábio Bernardo. 13 e 18, Coxa. Parem tudo, parem as máquinas. Parem as máquinas. Tô esperando o Coxa. Cadê a vinheta, Coxinha? Você pensa que só quem mata é bala? Até a vinheta, Coxinha, demorou pra entrar. Pra rever os amigos. Tá certo, DJ Coxa. Ele voltou, mas tava resolvendo muita coisa, seu Rui Dantas. Boa tarde, meu irmão. Pois é, porque você sabe, é novo governo, você tem que se adequar. Mas a gente sabe das suas atribuições. Não, eu quero... Boa tarde, Fabão, boa tarde, Fabinho, boa tarde, Petrônio, boa tarde, Coxinha, Lu, Ju, aliás. Eu quero pedir desculpas a vocês e aos ouvintes, naturalmente, por essa minha ausência, né? Eu estava dizendo a Fábio e a Petrônio, Fabinho, chama Fabão e Fabinho, porque é mais fácil. Que eu fiquei 5 semanas viajando seguidamente. Então, eu voltei e aí você tem os compromissos do dia a dia, né? Então, eu dizia, hoje eu volto, mas a agenda é impossível. Mas estou muito feliz em poder reencontrá-los e o Brasil fervendo, e o mundo fervendo. E o mundo fervendo, né? E o Corinthians sofrendo. O Abel Ferreira parece que vai embora pro PSG. Tem muita notícia. Será aí. que ele vai pro PSG? Vai nada. Você tá gostando do Marinho ir embora, Rui? Só pra gente também. Qual o Maguinho? O Marinho do Flamengo tá pra ir embora. Eu acho que tá na hora de ir, não só Marinho, né? Eu acho que aquela turma do Flamengo tem que trocar pelos juvenis do Flamengo. É melhor, os juvenis são melhores hoje do que esse time que tá aí jogando. O problema não é o técnico, tá provado. O problema é o elenco. Mas eu acho que Sampaoli erra quando ele mantém Vidal, porque todo mundo vê que Vidal não joga mais bola. Mas se trocar Vidal por outro, não resolve também não. O problema ali é o time, de um modo geral, que não tem mais o pico, não tem mais a vontade, não tem mais o desejo, porque já conquistou tudo. Tem uma fase na vida que é assim. É complicado mesmo, né?
Você, por exemplo, Petrônio Torres é um homem que já foi nos principais eventos do mundo. Aí o cara diz assim, tem Titãs aqui essa semana no Espaço Cultural. Amanhã. E Petrônio diz assim, amanhã. E Petrônio diz, eu vou. Mas ele não vai com entusiasmo Eu vou pro palco. Ah, pois é. Você vai pro palco. Eu vou pensar. Ele tava me dizendo que não ia pro show pra assistir o jogo do Flamengo. Não Pois é, mas você sabe por quê? Não vai, já Porque decidiu mesmo, né? Ele já assistiu 10, 20 shows de Titãs. Então, para Petrônio, um show a mais ou um a menos não vale muita coisa, entendeu? Mas aí vai muito de cada ser humano, né? Porque tem ser humano que a cada dia ele quer vencer mais, conquistar mais e mais. O Boêmio, por exemplo, ele nunca desiste de conquistar uma nova mulher. Quando tem jogadores que pensam dessa forma, querem conquistar títulos e títulos, por exemplo, essa atual geração do Flamengo não é campeã do mundo. Por exemplo, se o Flamengo ganhar a Libertadores desse ano, será o primeiro clube do Brasil a ser tetracampeão da Libertadores. Ou seja, é um desafio que mexe com o psicológico. E o Landim teve hoje, acabou de sair lá do Ninho do Urubu, o Landim, depois de muito tempo, foi a um treino, reuniu os jogadores, comissão técnica. Agora vai. Não, ele tem ódio do Landim. Agora pra vai. botar um freio de arrumação no Flamengo. Agora é o patrão, vai. né, irmão? É o cara que paga 1,5 milhão a Rascaeta, é o cara que paga 1.800.000 a Gabigol, é o cara que pode puxar a orelha dessa pagar turma. 800 mil contra a Marinho. Marinho. É um absurdo, né? Pagar 1 milhão a Vidal. 600 a Marinho. 800. 800, é? Vidal, 1 milhão. Davi Luiz, 1 milhão. Pode, né? Pode. Eu só acho que ali tem um racha-racha. Não tem não, porque é o seguinte, o custo de vida, você acha que o custo de vida de Arrascaeta é menos de 250 mil por mês? Mas a Arrascaeta vale a pena pagar. Agora quer pagar 1 milhão a Davi Luiz. Marinho gasta 200 mil reais por mês. O Neymar, por exemplo, ontem apresentou sua aeronave reais por mês. de 200 milhões de reais. Fábio Augusto nem fala de futebol. O Vasco só É o primo pobre. É o primo pobre. E tá gastando dinheiro. Não, o Vasco mas o Vasco também contratou. tá com um probleminha contábil, né? Eles fizeram uma... Um problemão, né? É verdade. Eles tiraram a modalidade de faturamento do Vasco, de que era lucro presumido, para SA. E aí eles deixaram de pagar 32% de impostos no Brasil e estão pagando só 5%. Só que a Receita Federal no Brasil, o Brasil se perdoa ladrão, se perdoa bandido, se perdoa tudo. Mas o Brasil não perdoa quem deve ao governo. Quem né? sonega ou quem quer aí o governo ludibriar a receita. Decidiu agora, por exemplo, o Vasco fez a coisa correta, mas há um questionamento de que algumas das despesas que poderiam ter sido geradas em lucro presumido foram geradas em SA e tem uma contestação imensa que pode, por exemplo, gerar em atraso no pagamento dos jogadores do Vasco. Porque o Vasco ainda não é autossuficiente, né? Para arcar com todas as suas despesas. Ainda precisa da 777. E a 777 achou que durante esse período o Vasco já estava autossuficiente. O Vasco ainda não está. Por isso que tem tirado os cofres ainda para bancar. Aí não é que o Vasco, o que quebra uma empresa não é se ela fatura ou deixa de faturar. É o que chamam de fluxo de caixa, que é o dinheiro para hoje. É para hoje. Eu tenho para amanhã, mas a despesa é hoje. Então isso gera um caos. E atrasar o dinheiro do jogador, meu amigo... É complicado, né? Por falar em futebol, Pepe, a gente tem que registrar e parabenizar a diretoria do Botafogo. A imprensa cobrou tanto, a torcida cobrou tanto. E a diretoria do Botafogo anunciou ontem uma promoção para o jogo deste domingo, 16h30, contra o Floresta. Botafogo que se mantém vice-líder da Série C. O Remo ganhou ontem, segurou o Confiança. Foi, rapaz. O Remo ganhou, o Remo que não estava ganhando de ninguém, ganhou do Confiança. Tava com 0 pontos. 0 pontos, fez os 3 primeiros pontos e manteve o Botafogo na vice-liderança. E a diretoria do Botafogo anunciou uma promoção, 2.000 torcedores, 2.000 ingressos, a R$15 na arquibancada Sol, que cá pra nós. Às 4h30 da tarde não tem mais sol, né? Tem não. Então R$15, torcida do Botafogo não tem o que reclamar. Os ares estão bons, né? Os ares estão bons pro lado do Botafogo. Estão bons. Tem tudo pra dar... Tá na levada. Não, no sol. Era 20, não é isso? Era 20, vai para R$15. R$15. 2.000 ingressos. E na sombra, não? Na sombra continua 60,30, que a gente ficou naquela polêmica aqui, você disse que só paga 30... Só paga 30, tu já viu? Rapaz, isso é uma piada, olha. Não sei não. Meia entrada só vale de verdade a Vera nesse Brasil em cinema.
Qualquer outro evento cultural, Show eu também duvido. Ah, que nada, no tumulto, ninguém pede carteira de estudante, não, rapaz. É outra forma de burlar a lei, Júlio, esse ingresso social. Ninguém vai cobrar, não. Bom, enfim, eu tô esperando acima de 5 mil torcedores domingo no Almeidão. Também. A torcida tá fazendo Estarei um movimento voltando aí. estarei mais voltando 10, de mais Campina 10. Grande direto para o Almeidão. Campina? Você vai pra abertura? Eu vou para a abertura do São João. Abertura não, vou para o segundo dia, né? Porque a abertura é amanhã. Amanhã estarei em João Pessoa. O segundo e o terceiro dia você vai, né? Na sexta e sábado. Sexta e sábado. Na sexta, o embaixador. E no sábado, o Wesley Safadão. Domingo retorna João Pessoa, direto para o estádio. Muito bem, vamos botar mais uma rodada de ouvintes para daqui a pouco a gente pro intervalo comercial. Solta aí, DJ Coxa, que tem muito ouvinte aqui ainda para interagir conosco. Ju, inclusive, vai dar um F5 ali na nossa live no YouTube e também no Facebook. Alô, boa tarde. Boa tarde a todos do F5 aí. Sou Isaac aqui de Mangabeira. Rapaz, Fabão, esse teu petismo aí tá ficando já insuportável, sinceramente, meu irmão. Meu amigo, tudo defende Lula, meu amigo. Assuma que é um governo ruim, um governo corrupto, que apoia ditadura. Só falta ele querer colocar ditadura aqui no Brasil também. Obrigado e boa tarde. Valeu, que é. Um abraço pra você, meu irmão. Continua na audiência. Mais um. Alô, boa tarde. Boa tarde a todos. Toda a galera da Pop 5. Programa F5. Boa tarde, Fabão. Boa tarde, Pepe, Juliana, Fábio. Eu queria fazer uma pergunta ao Fabão e a todos aí. O que foi de positivo que essa visita de Maduro trouxe para o governo Lula? Porque tá certo que todos os chefes de Estado, governo de outros países, têm direito sim de visitar o país, mas eu nunca vi um presidente bajular tanto um ditador, um outro chefe de Estado como Lula fez com esse Maduro. Que eu, no meu ponto de vista, assim, não vi ele trazer nada de positivo para Lula. Eu acho assim que Lula teve mais perda. Esse é meu questionamento, eu queria a opinião de vocês. Que tenham um bom dia, uma boa tarde, fique com Deus. Paulo Gomes, Santa Rita. Valeu, Paulo. Se a Venezuela pagar o que deveu o Brasil, já é um bom tamanho, né, Pepa? Vieram pagar... Se pagar 1 bilhão e 700 milhões. De dólares. De dólares. É, 1 bilhão e 700. Que dá dólares. quanto aí em real? É só multiplicar por 5. Dá mais de 8, né? Dá mais de 8. Eu acho que dá mais de 8. Cadê mais ouvinte aqui no F5? Alô, boa tarde. Boa tarde, Fabão, Petrônio, Rui Dantas, Fábio Augusto, Juliana Carneiro, Luciano Coxinha. Rapaz, me desculpe aí, mas esse F5 tá chato, viu? Porque fica vocês discutindo aí bolsominions e petistas. A discussão é todo dia vocês ficam discutindo Bolsonaro versus Lula. Tá chato, hein? Tá chato. Se policiem vocês. Valeu, Arthur. Estamos mudando de chave. Faz tempo que mudou de chave. É porque os ouvintes mandaram usado lá em cima, não foi, Pepa? Foi. Mais um. Boa tarde, F5. Boa tarde, PP, Fabão, Fábio e Coxinha. E a nossa querida e belíssima Juju. Olha, Fabão, rapaz, é verdade que os deputados aí na Câmara aprovaram um projeto que é para beneficiar passagem aérea para os filhos também, foi? Isso é verdade ou isso é fake news? Procure saber aí, Fabão, por favor, porque se isso for verdade, meu irmão, pelo amor de Deus, tanta coisa para os deputados, para a Câmara resolver, cara, aprovar um negócio desse. Eu espero que isso seja mentira, viu? Espero que seja mentira. Entendeu? Mas veja aí, Fabão, me diga alguma coisa aí, por favor. Ô, José Nilton, infelizmente é verdade. Agora os filhos dos parlamentares também vão entrar na cota parlamentar. Juninho vai ter um benefício, né? Vai. Juninho, segundo. Vamos querer tudo. Ô, Ju, por falar em passagem aérea, Cajazeiras finalmente vai ter voo
200 e pouco. Agora o Pepa só vai viver em Cajazeiras. Vai assistir o jogo do Atlético Cajazeiras, né? Atlético Cajazeiras. R$231. Pois é, a gente anunciou agora há pouco, mas vamos destrinchar aí o que é que vai acontecer. Vai partir, sabe de onde? Lá do sertão da Paraíba. Para quase todas as capitais do país. E aí, os voos, as principais capitais, né? Rio de Janeiro, Salvador, Fortaleza, Belo Horizonte, Brasília, deixa eu ver, enfim. E aí, os valores, pasmem, vão começar em R$231. Minha gente, faz muito tempo que eu não vejo passagens por esse valor, porque a gente vai ver um trecho mínimo, R$500, R$800 quando está na promoção. E essa iniciativa da Companhia Aérea Azul, certamente com parceria com o Estado e tal, para que isso seja viabilizado, vai facilitar a vida de tanta gente que tem família que saiu do sertão, que vive há muito tempo fora, que vive nas principais capitais do Brasil e que não tem condição de estar se locomovendo, visitando sua família e etc. E aí, o fomento econômico que isso pode gerar a partir desses voos, a partir do cotidiano desses voos, e ótima notícia, né? Ótima notícia. Já está disponibilizado, já está no site de vendas da Companhia Aérea Azul. E aí, os voos que estão disponibilizados são para Recife, São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Brasília, Belo Horizonte e Fortaleza. Já estão no site de venda, mas os voos, de fato, começam próximo mês. Aliás, de julho, né? Hoje é o último dia de maio, amanhã é 1º de junho. E aí, já em julho, começam, de fato, os voos saindo de Cajazeiras. Eu achei essa notícia de uma maravilhosidade, não só para o setor econômico, mas no quesito, inclusive, afetivo também, para as pessoas que precisam se locomover e visitar famílias que estão há muito tempo morando fora, que não têm a condição de estar um dia inteiro dentro de um ônibus para viajar, que não têm condição de ir de carro, que não podem estar vindo para as capitais, para vir para João Pessoa, para ir para Recife, que sair do sertão para Recife, para João Pessoa, pegar um voo já é mais longe, mais demorado do que ir para uma dessas capitais. Olha, eu achei fantástica essa iniciativa. Ô Rui, quer dizer que agora o cabo, por exemplo, você que quiser ir para Souza, aí vai pegar um voo de Recife para Cajazeiras, eu não entendi isso. Ou só sai de Cajazeiras para as capitais? Não, eu acho que sai de Recife para Cajazeiras. Eles entram no hub, né? Sim. Eles chamam da Azul. Então eu acho que vai de Recife para Cajazeiras e de Cajazeiras para Recife. Então você que sai para Souza, você pega seu carro aqui, ou pega alguém lhe deixa em Recife, você vai para Cajazeiras e de lá pega um carro para Souza. Exatamente. Fica bem pertinho, rapidinho. Agora, lembrando que eu creio que não serão voos diários. Sim, deve ser. Até porque, por exemplo, Campina Grande, que é um centro bem maior que Cajazeiras, não tem voos diários para essas cidades. Creio que vão estipular os dias da semana, e aí quem mora em Cajazeiras e ali na região vai se programar para ir para essas capitais. Da mesma forma que você imagina, um empresário que tem um assunto para tratar no Rio de Janeiro, em Brasília, ou em São Paulo, ou em Salvador, em Belo Horizonte. Ele vai pegar um voo, vai para o hub da Azul em Recife e de lá segue para qualquer lugar do país. Então vai ser assim. Então se ele quiser ir para Salvador, pega o voo em Cajazeiras, vai para Recife. De Recife vai para Salvador. Se ele quiser ir para São Paulo, pega o voo em Cajazeiras, vai para Recife. De Recife vai para Salvador. Porque no Nordeste, o ponto de apoio da Azul é Recife. Por isso que a Azul está nos beneficiando. Quem poderia também nos beneficiar nisso era a Gol, que o hub dela é em Fortaleza. Que Fortaleza é muito próximo a Cajazeiras, né? Então, por exemplo, hoje o Nordeste tem os melhores voos são da Azul e são da Gol, justamente por isso, porque o hub dessas duas companhias, os hubs estão no Nordeste. Agora, você, até um tempo desse, seria algo inimaginável você pensar que, por exemplo, duas cidades do sertão da Paraíba teriam voos direto para as principais capitais do país. Cajazeiras e Patos aí. Isso é ficção, isso é lento, isso daqui a 10, 20, 30 anos. E está acontecendo. Voo é sinônimo de desenvolvimento. Sim. Aliás, desenvolvimento mesmo seria trem, né? Mas a gente é Brasil.
trazer voo já é, como o Petrônio bem disse, uma grande, e Ju também, um grande diferencial para a Paraíba. O professor Humberto Júnior está dizendo que, diante dessa informação, já tem empresa de turismo lá no Sertão programando pacotes internacionais. Tá certo, é isso aí. Porque o Sertão tem muito dinheiro, tá? Tem, boa. Sua cidade, Souza. Souza tem 2 grandes fábricas de laticínio. É verdade. O que eu achei bacana também é que tem voos de João Pessoa para Cajazeiras, viu? Estão esgotados já até o final do ano, mas vai haver voos de João Pessoa para Cajazeiras. A mobilidade e a rapidez que isso vai, né, promover, vai viabilizar tanta coisa comercialmente, enfim, bacana demais. Muito bem. Coxa, vamos para o intervalo comercial. Antes eu preciso dizer o seguinte, para você descobrir por que a Boa do Brejo é a melhor cachaça do mundo. Ela é suave, é transparente, é aveludada, não queima na boca e tem o puro aroma da cana-de-açúcar. É ideal para todas as ocasiões e todos os tipos de drinks. E agora você pode ter a Boa do Brejo no seu comércio ou ser um revendedor da melhor cachaça do mundo. É só ligar para o meu amigo Cício, o homem da Boa do Brejo. Anota o telefone, você que está fora da Paraíba, DDD 83 e o número é 98801-3717. Você também pode acessar o Instagram oficial Boa do Brejo, uma cachaça que é nossa. Boa do Brejo é de Areia, cidade que foi reconhecida como a capital da cachaça. Ei, escuta isso. Chegou a cachaça Boa do Brejo, lá de Areia. E você só vai saber porque ela é boa mesmo se provar. Chama! Cachaça Boa do Brejo, a boa de verdade. Beba com moderação. 13h36, o intervalo comercial, Coxa, é rapidinho, a gente volta já. F5, conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Essa lei de quem é de quem é. Agora é lei. Os estudantes da Paraíba ganham 10% de bônus na nota do Enem. Mas será que eles sabem disso? Não, eu não conheci essa lei. Sim, uma lei bastante necessária que valoriza o paraibano em si. Eu sabia e, inclusive, foi por ela que eu entrei no curso de História. Essa lei é trabalho da Assembleia. Assembleia Legislativa da Paraíba. Essa lei é sua. O Geisel agora tem a melhor opção. A nossa nova unidade está no melhor do Geisel e conta com uma equipe de craques no atendimento, lojas e facilidades no pagamento. Parcelamos em até 3 vezes, aceitamos todos os cartões e você ainda recebe descontos e cashbacks nos aplicativos Abastece Aí e Mais Opção. João Pessoa tem cada vez mais opção. A rede de postos que mais cresce no estado está sempre a postos por você. É quase meio-dia e você não sabe o que vai comer. Chama o Tonho de Martinha, vem pra cá conhecer. Tem rubacão e arroz de queijo coalho, frango sertanejo com cebola e alho, pernil no mel de engenho com 12 temperos, bem condimentado, te pega pelo cheiro. Cada pedacinho do sertão puxa o sabor do fundo do coração. Tonho de Martinha, comida lá de nós, comida quentinha. Tonho de Martinha, comida lá de nós. Peça já sua quentinha. Para uma casa sem, chama Clean. Para uma empresa sem, chama Clean. Para uma vida sem, chama Clean. Pra cá tem controle sim. Clean na voadora, Clean no rapidinho, Clean no venenoso, Clean no zumbitinho. Quer tranquilidade, conte com a Clean. Pra cá tem controle sim. 32226444. Pra cá tem controle sim. Controle profissional de pragas é na Clean. O assunto é plano diretor. Na sua opinião, o que João Pessoa precisa? Mais ônibus nas ruas e ciclovias. Mais saneamento. Mais árvores, parques e praças. Mais creches. Mais moradias populares. Quer discutir o plano diretor? Vem para a Câmara Municipal de João Pessoa. Participe das audiências públicas com os vereadores. Câmara Municipal de João Pessoa, a Casa do Povo.
Programa F5. Oferecimento. Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Beba com moderação. Chegou em toda a região a Cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Ela é suave, macia e pura. Boa do Brejo, a boa de verdade. Cachaça Boa do Brejo, a boa de verdade. Beba com moderação. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Não fique vendo a banda passar. Petróleo Torres, Fábio Bernardo. 41 agora, Coxinha. Ô Rui, deixa eu mandar um recado importante para quem mora no Gás em toda aquela região. A rede de postos que mais cresce no estado tem uma nova unidade no melhor ponto do bairro da Zona Sul de João Pessoa. O Opção Geisel parcela em até 3 vezes em todos os cartões e ainda tem descontos e cashback nos aplicativos Abastece Aí e Mais Opção. Rede de postos Opção, a que mais cresce no estado, está sempre a postos por você. O Geisel agora tem a melhor opção. A nossa nova unidade está no melhor do Geisel e conta com uma equipe de craques no atendimento, lojas e facilidades no pagamento. Parcelamos em até 3 vezes, aceitamos todos os cartões e você ainda recebe descontos e cashbacks nos aplicativos Abastece Aí e Mais Opção. João Pessoa tem cada vez mais opção. A rede de postos que mais cresce no estado está sempre a postos por você. 13h42. Fabão, lembra aí a Rui que em Souza também tem a fábrica de chopp, que por sinal é muito boa. E é bom, né, Pepa? É a Voiler. Muito, muito boa. Aqui nós faz propaganda que a bicha é boa. É mesmo, a Voiler. Lá também tem uma cachaça muito boa, que acho que é do mesmo grupo, como é... Qual é? Tio avô. É da Voita. Voita. Mesmo grupo da Voita, que Isso. é a cachaça Pai Vovô. Isso, eu já provei. Tem um barril de carvalho que... Fabricado em Souza, Só perde pra Boa do Brejo. Aquela reserva especial que nós recebemos. Aliás, dizem que é essa cachaça que a Azul vai servir no serviço de bordo para Cajazeiras. E com um chopp boa Voiler. pedida. E com chopp Voiler. Aí tá certo. Fabão, boa tarde. Quero fazer um apelo à Prefeitura de João Pessoa para organizar as passagens entre os bancos da feira de Jaguaribe. Eles mudaram, agora ficou horrível. Não se tem passagem para os moços que levam a feira. Não diga espaço entre todas, mas que fizessem um espaço que a gente tinha no passado. Está terrível andar e havia de consequência comprar na feira de Jaguaribe. Ninguém merece. Portanto, pedi ao pessoal da Prefeitura de João Pessoa, acho que a SEDURB, para dar uma checada na colocação dos bancos de feiras ali na tradicional feira de quarta-feira, a feira de Jaguaribe, que por sinal está acontecendo hoje. Nosso ouvinte, deixa eu ver o nome dele aqui, Coxinha. E é uma feira, rapaz, eu já fiz feira na feira de Jaguaribe, feira boa, viu? É verdade. Tudo fresquinho, novinho, é Coxinha. Bom é hora da xepa. Sem agrotóxico. O nosso ouvinte Flávio de Mangabeira mandou a seguinte mensagem ainda sobre o que aconteceu ontem em Brasília. Diz o seguinte: gostaria de lamentar o ocorrido com a jornalista Délis Ortiz. Porém, vale lembrar que os que condenam a ditadura na Venezuela são os mesmos que queriam acabar com o Congresso, com o STF e com a democracia brasileira. É muita hipocrisia para um povo só, principalmente no meio de comunicação, por se tratar de pessoas esclarecidas intelectualmente. Deus abençoe a todos. Abraço, meu querido Flávio de Mangabeira. Ju! Eu queria trazer informação aqui, Fábio. Não, deixa eu trazer essa de Pedrito lá em... A idade da Délis é 59 anos, vai completar 60, ou seja, uma idosa. Uma senhora. Quase idosa. Ju, o ex-prefeito Pedrito exclui do Espírito Santo
teve condenação pelo Tribunal de Contas, Ju. Pois é, rapaz, o Tribunal de Contas da Paraíba condenou o ex-prefeito da cidade, né, de Cruz do Espírito Santo, Pedro Gomes Pereira, conhecido como Pedrito, ao pagamento de mais de R$800 mil devido à existência de despesas não comprovadas no ano de 2020. Além disso, veja bem, houve a avaliação por parte do tribunal que tantos fatos, aqui tem falando sobre encaminhamento da LDO, que não foi devida também no ano de 2020, e despesas orçamentárias diversas, enfim. E há também a suspeita de irregularidades na ausência de controle dos gastos com combustíveis e com limpeza urbana. Olha só, R$800 mil é o que deve pagar o ex-prefeito da cidade de Cruz do Espírito Santo, Pedro Gomes Pereira. Pedrito! Esse rapaz aí, uma semana assim, a outra também está nas páginas aí envolvendo o Ministério Público, mas a Petrone Justiça. já disse que absolveu, não foi? Não, tá condenado? Não, eu tô só trazendo informação, que semana assim, a outra também, ele tá saindo. Qual foi a outra semana que ele Você quer que eu puxe aqui, Petro? Pode puxar, eu tá posso você e puxar. Fábio Vou parar Bernardo o programa agora para puxar toda a ficha. Mas Fábio Augusto, ele tem Público. uns alvos, né? Assim, por exemplo, que ele fica firme em cima dos alvos dele. Oxe, que tem alvo, eu só tô dizendo, trazendo informação aqui. Semana assim, outra também, ele tá... Eu não vi, não. Tem uns nomes porque, aí. Inclusive, essa informação dessa condenação de Pedrito por conta do Tribunal de Contas faz umas 3 semanas. Essa matéria, inclusive, requentada. Você quer puxar, então puxa aí. Não faz vou 3 puxar, semanas. Não, é só puxar, ele vai mas não puxar. vou puxar agora, não, porque tem um negócio aqui bacana. Prepara a eu vinheta. tenho informação Você vai também trazer, aqui. Você vai deixar eu falar, não? Vou deixar, mas bota a vinheta de aniversário aí, que tem um cababom aniversariando hoje, viu, meu irmão? Parabéns, parabéns. Parabéns ao General Souza Neto, rapaz. Grande Coronel Souza Neto, que é o fundador da Rotan. Professor Chico tá dizendo, Fabão, coloca a banda aí, aniversário de Souza Neto. Eu, carinhosamente, eu chamo de General Souza Neto. Caveira, faca na caveira. Souzinha, meu irmão, permita chamar assim, você sabe da nossa amizade, do carinho, do respeito. Felicidade, saúde, vida longa. Fala, Fábio Augusto. Não, é nessa onda de prefeitos aí que estão sendo investigados pelo Ministério Público. Olha só, a prefeita Carla Pimentel, do município lateral aqui de João Pessoa, Conde. Gostei do município lateral. O município lateral, fica ao lado aqui da nossa capital. Município vizinho. O lateral aqui colado conosco. Rapaz, tá numa situação meio delicada, viu? Envolvendo o Ministério Público também, viu, Petrônio? Olha só. O Ministério Público abriu um inquérito civil público, né, para investigar e apurar irregularidades atinentes a gastos excessivos, certo? A prefeita fez gastos elevados em festividades no ano passado, de 2022, certo? Segundo o Ministério Público, são valores incompatíveis com a realidade do município, certo? Visto que há uma grande precariedade na educação e na saúde do município. E a prefeita resolveu gastar esses valores elevados, excessivos, com festividades no ano passado e deixou a saúde e a educação do município em uma situação de precariedade, segundo esse inquérito civil do Ministério Público, viu? Olha só, e a promotora, quem assinou o inquérito foi a promotora Cassiana Mendes de Sá. Confusão, né? Confusão para a prefeita Carla Pimentel. De quem partiu a denúncia? Não, no inquérito aqui que chegou aqui para nossa produção, não diz de onde vem a denúncia. Porque... Só diz que é o próprio Ministério Público. Você já tem aí, tá aqui. O Ministério Público, meu irmão, ele é como a justiça, ele é provocado. Alguém tem que entrar com ação, com uma denúncia no Ministério Público. Denuncia. Ação não, uma denúncia. E aí o Ministério Público vai investigar. Como ontem, por exemplo, a OAB recebeu uma denúncia de que estariam construindo espigões em João Pessoa, e aí a OAB acionou o MP foi acionado por alguém. Agora, que eu me lembro, ano passado no Conde, teve carnaval, que é tradicional, teve o festejo junino, que é tradicional, e teve uma outra festa lá em uma comunidade que não me recordo. Mas, enfim, com a palavra, a Prefeitura Municipal de Conde, a prefeita Carla Pimentel. Aliás, o Ministério Público, o Tribunal de Contas, está todo mundo de olho em várias prefeituras da Paraíba
que decretaram estado de calamidade pública por conta da estiagem e tem muita prefeitura que vai gastar muito dinheiro nos festejos juninos. Não sou contra a festa, muito pelo contrário. Eu acho que não só a gente tem que acabar com pão e circo. Tem que ter festa sim para a população. Agora, não dá para gastar muito dinheiro com festa e esquecer o básico, né? E, infelizmente, tem prefeitura que faz isso, não só na Paraíba, Brasil afora. A gente lembra os escândalos do ano passado envolvendo o cantor Gustavo Lima, né? Que foi denunciado, aquela coisa toda. É bom só ficar atento que o Ministério Público está de olho. Mas você sabe para que se decreta estado de calamidade pública? Sei sim. Para que é? Sim, para poder facilitar a aquisição. Por isso, para desburocratizar o serviço público. Agora não dá, é o que eu estou dizendo isso. Não dá para decretar. Não é que a prefeitura vai ficar omissa. Não é isso. A prefeitura não vai ficar omissa ao que está acontecendo na cidade. Não vai deixar o munícipe passando dificuldade. É só para desburocratizar o serviço público. Concordo. Agora não dá para a prefeitura decretar estado de emergência para desburocratizar e deixar faltar o básico. Mas quem está dizendo... quem está dizendo que está falando? Não, o Ministério Público abriu. Não, meu irmão, eu não estou falando de Conde, estou falando de Ailândia, Bahia, Cajazeiras, Cabedelo. Eu estou falando que quando acontece uma situação dessa natureza, não é que o município está passando dificuldade. E está... Porque geralmente o que é? Os 140 que foram decretados, estado de calamidade, falta de chuva, falta de água. Eu estou dizendo que tem prefeitura, infelizmente, que decreta estado de emergência, faz festa, paga 1 milhão a artista e deixa faltar cibalena no posto de saúde. Tem prefeitura que faz isso. O Ministério Público foi claro aqui, dizer que a precariedade na educação e na saúde de Conde. E aí eu não estou nem falando de Conde, que eu não tenho acesso à informação. Aí tem que ter informação mais precisa, inclusive, precariedade em quê? Está faltando professor, está faltando giz, está faltando remédios para a saúde. Tem que ser uma coisa o Ministério Público. Tem que vamos procurar a doutora Cassiana Mendes. É só pegar ação, meu irmão. Não precisa nem procurar a promotora, é só para pegar ação. Ô, Ju, falando em Litoral Sul, quem está em maus lençóis é o ex-prefeito Renato de Alhandra, rapaz. Agora dançou, né? Se foi a Câmara de Vereadores que reprovou as contas dele, tchau, bênção, não pode ser nem candidato a prefeito em 2024. Foi isso mesmo, Ju? Pois é. Agora, eu gostaria, inclusive, da avaliação de vocês. Eu não sei, sinceramente, como se dão essas avaliações de contas e etc., porque a notícia afirma que foram contas reprovadas do ano de 2012. E é assim mesmo, retroativo 10 anos. É porque, às vezes, o próprio Tribunal de Contas demora a julgar e vai se avolumando lá nas câmaras de vereadores e os cabos julgam quando quer. Pois bem, a Câmara, né, como você disse há pouco, a Câmara Municipal de Alhandra reprovou a prestação de contas do ex-prefeito Renato Mendes Leite referente ao exercício financeiro de 2012. O ex-gestor já teve as contas do exercício de 2010 reprovadas pela mesma Casa Legislativa, além de diversas condenações em prestação de contas imputadas pelo Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, o TCE. A reprovação mais recente aconteceu durante a sessão ordinária realizada na segunda-feira, ontem, né? Aliás, antes de ontem, lá na Casa Manuel Torres Filho, a Casa de Vereadores do município de Alhandra. Renato Mendes é aquele da Operação Pão e Circo, né? Ele mesmo. Não é isso mesmo? É, ele mesmo. Você quer ouvir Petrone falar? Não, é porque... Por quê, hein, Petrone? Sei. Renato Mendes, que é sobrinho de Branco Mendes, deputado estadual, exatamente, prefeito 3 vezes já, ou 4 vezes. Eu estou fazendo essa pergunta, Petrone, porque ele já tinha sido julgado, quer dizer, acusado da Operação Pão e Circo e depois foi eleito prefeito da cidade de Alhandra. Porque acusado não é condenado, né? É verdade. Tem nosso presidente, por exemplo, foi acusado, foi condenado, foi preso e hoje é presidente da República. Agora ele foi condenado, teve condenação das contas, Renato Mendes. Não, no caso o Tribunal de Contas, né? E agora a Câmara reprova. A Câmara. Qual é o nome do o ex-prefeito de Sapé? João da Utilar. Que era outro da Pão e Circo também. Hoje está absolvido. O Brasil acontece muito disso, Rui Mas como Eduardo Cunha se livrou do... Não, Eduardo Cunha que eu estava comentando com o João exatamente sobre isso. Eu acho que o Brasil hoje é o Brasil de Gilmar Mendes. Que Gilmar Mendes dizia desde a Lava Jato. Dizia Eduardo Cunha não é para estar preso. Sérgio Cabral não é para estar preso. Essa turma aí não é para estar preso. Então, está mudando tudo, gente. Está mudando tudo. Acabou. Sérgio Cabral vai ser inocentado.
Sabe quem é que vai ser inocentado, vai zerar todos os processos, vai estar disponível, pode anotar para disputar as eleições aí nos próximos anos? Maluf. Ricardo Vieira Coutinho. Falamos isso aqui essa semana. Ricardo Coutinho, por quê? É uma tendência nacional. A legislação do Brasil eleitoral, ela é como as águas do oceano, não é? Tem um período que elas vêm, tem um período que elas voltam. Ou como as estrelas, como cantava Roberto Carlos, estrelas mudam de lugar. Estrelas mudam de lugar. Pois é, e como você está lembrado que a gente discutia no bom sentido lá na outra emissora, na época da Lava Jato, que eu dizia, gente, a roda gigante vai girar, aí tá Deltan Dallagnol cansado agora. Porque foi muita arbitrariedade cometida no passado, muitas prisões coercitivas. Mas veja só, e a roda girando não é só por isso. Não é só por isso, é por isso também. É porque a política, Fábio, é a arte de não morrer nunca. Sim, concordo plenamente. Não é? Se vocês observarem, o que aconteceu com a Lava Jato é a mesma coisa que aconteceu com aquela operação lá na Itália. As mãos limpas, né? A Operação Mãos Limpas. Porque a classe política, ela tem uma capacidade de ressurgir das cinzas como ninguém. Então, se nós observarmos, lá na Operação Mãos Limpas, deve ter tido também algum exagero, não sei e tal, porque nunca estudei a Operação Mãos Limpas. Mas se você observar, houve as traquinagens do Dallagnol, de Moro, que nós todos sabemos hoje e tal, mas isso tudo só ocorreu por uma coisa. Porque Bolsonaro, um belo dia, acordou de pá virada e disse, eu vou botar Sérgio Moro para fora. Se Sérgio Moro tivesse continuado ministro da Justiça de Bolsonaro, jamais a Lava Jato teria tido o fim que teve. Jamais Lula teria saído da cadeia. Por uma razão simples. Porque Sérgio Moro tinha os áudios que envolviam o Supremo todo, e o Supremo morria de medo de Sérgio Moro soltar, porque ele era o chefe supremo da Polícia Federal, que tem as senhas com as gravações criptografadas. Então, Bolsonaro, ao soltar Moro, o Supremo se reuniu assim e disse, olha, vamos agora, temos a oportunidade de enquadrar esse caba safado aí que é Moro. O Supremo naquele momento não estava com raiva de Bolsonaro, não. Estava com raiva de Moro, porque Moro extrapolou todos os limites. E aí o Supremo diz assim, ok, para a gente pegar Moro, o que a gente faz? Rapaz, tem que desconstruir os processos que ele julgou. Para desconstruir os processos que ele julgou, salvou Lula. Não foi... Olha, Lula conseguiu a proeza de ter o vazamento do The Intercept Brasil. E mesmo assim o Supremo não aceitou uma justificativa do The Intercept Brasil, gente. Somente após a saída de Moro, e aí eu digo, foi a política do Supremo que decidiu revisar o que Moro tinha feito no verão passado. Então, por isso que eu digo, a política é a arte de 7 vidas. Bolsonaro comete aquele erro e aí o Supremo diz, vamos pegar Moro, porque ele não respeitou as 4 linhas. Mas Bolsonaro cometeu aquele erro para proteger os filhos, né? Eu não sei se só foi para proteger os filhos. Ele não dizia que Moro não estava fazendo nada, e as investigações contra os filhos estavam... Ele fez porque ele queria dizer, Moro, eu preciso saber da Polícia Federal, eu quero saber das coisas. Ele fez pelos filhos, você bem lembrado, pelos filhos, mas ele, se não tivesse feito naquele dia, faria no dia seguinte, porque ele não tem controle emocional nenhum. Né? Então, essa é a realidade, por isso que acho que nós vamos ter aí pelo menos uns 4 anos de novo, 8 anos, de melé solto no Brasil. Aí, quando de novo nós tivermos um outro Petrolão, outro Lava Jato, aí vem, prisão de novo, depois volta. Ou seja, o Brasil é assim. Funciona desse jeito. Vocês precisam ler Eduardo Cunha escrevendo artigo, dando lição de moral hoje na imprensa brasileira. Ele está lá no Poder 360, ele acabou de publicar um livro. Então, o próximo é Sérgio Cabral.
Rodada rápida de ouvintes pra gente encerrar o programa. Vamos lá. Temos 1 minuto. Vamos lá. Ó, Ju tá apontando. Boa tarde a todos. Aqui quem fala é Leonardo. Primeira vez que participo do programa e vou falar que é com muita tristeza. Um apresentador vir defender ou nem defender, mas querer justificar uma atitude dessa. Eu acho que não é só o fato de ser jornalista, não é o fato de ser mulher. Enfim, é o fato de um ditador vir para cá e ser prestigiado como o nosso presidente prestigiou, independente de partido, tá? Que a gente não está falando de partido A ou partido B. Eu acho que é uma imoralidade. E fico muito triste em escutar ou querer justificar uma coisa que não tem justificativa. No governo passado não houve isso, até porque se houvesse a repercussão teria sido bem maior. Não houve murro em ninguém. Xingamento e tudo mais, eu acho que houve algumas coisas desrespeitosas, mas em falar eu acho também que houve, mas murro não houve. Não adianta, não tem como esse rapaz vir falar fake news na rádio. Eu acho que tem que se tomar muito cuidado, e é muito triste quando um apresentador toma partido dessa forma, viu? Um abraço a todos, só um relato aí. Almeida disse que foi a primeira vez que mandou. Obrigado, cara, pelo carinho da audiência. Agora fala o seguinte, meu irmão. Vai no Google, pesquisa no Google, que tu não vai ver uma, nem duas, nem três, não. São várias informações de agressões, não só desferidas pelo próprio presidente, agressões verbais, Ju inclusive narrou, como agressões físicas, não só no Brasil. Tão esquecido do que aconteceu em Roma, nos Estados Unidos. Tão esquecido do dedão que o ministro paraibano, o Marcelo Queiroga, mandou para jornalistas lá nos Estados Unidos. Então, amigo velho... Só reafirmando, ninguém aqui nessa bancada, com opiniões contrárias ou favoráveis, aliás, não houve opinião favorável, ninguém aqui passou pano para essa agressão covarde, machista, terrível que aconteceu contra a jornalista Délis Ortiz, e todos aqui se solidarizaram e ninguém relativizou. O que foi feito foi um contraponto em relação à repercussão que foi dada a esse fato, considerando as violações contra a imprensa que foram feitas durante 4 anos do governo Bolsonaro. Isso sim, uma comparação foi feita. Agora, passar pano, relativizar, diminuir, não. Esse cara precisa ser preso, punido, afastado e sofrer todas as sanções. Já são 14h02. Vou mandar um cheiro grande aqui para as pessoas que estão no YouTube. Infelizmente, não consegui falar hoje para todas, mas quero mandar um beijo especial aqui para Evandro Rodrigues e Vilma Vasconcelos, que deixaram mensagens muito carinhosas aqui para mim. Muito obrigada, minha gente. Amanhã eu prometo que vou colocar aqui, vou falar todas as mensagens. E prestem as contas com o Leão. Hoje é o último dia, viu? Cuidado com a multa. Um cheiro, até amanhã. Vamos embora, seu Rui Dantas? Vamos sim. Novas informações às 6 da noite com Aaron Cid e equipe. Amanhã às 6 horas com Adelton, Edmilson e Coxinha. E a gente ao meio-dia no Encontro dos Ponteiros. Vamos ali conversar para a gente se lembrar se Petrônio teve essa mesma reação quando as jornalistas brasileiras foram agredidas no passado. Vamos embora, bem. Não vamos brigar mais, não. Ele tem a mania de voltar, voltar ao passado é redundante, né? Mas esquece o passado, Fábio. O Brasil é outro, o governo é outro. Política não faz assim, não, menino. Não. Vai lembrar da ditadura, então, né? Lembra da ditadura, então. A palavra final que fica, Fábio. Cuidado com o leão, minha gente. Cuidado. Vamos declarar. Vou lhe mostrar o vídeo já aqui, viu? O leão está solto nas ruas. Vou lhe mostrar o vídeo, viu, Fábio Augusto? Das porradas que os jornalistas brasileiros levaram. Gente, até amanhã. Se Deus quiser, amanhã tem Flamengo, Pipa. Haja coração. Programa F5. Oferecimento. Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Beba com moderação. O camarote mais arretado do Brasil te leva para curtir o melhor